E aí, pessoal, tudo certo? William Sandro por aqui. Como vocês sabem, tudo aqui é feito de fã para fã, então a conexão com vocês é muito importante. Por isso, já peço aquela força. Deixe o seu like, clique em se inscrever e compartilhe nossos projetos com quem você acha que vai curtir. O apoio de vocês é o gás que a gente precisa para garantir nosso crescimento, trazendo conteúdos cada vez melhores. Valeu pela força. Agora sim, vamos pro vídeo. Volume 1, Prólogo. As papoulas que florescem vermelhas no campo de batalha. Nenhum país vai se importar de dar direitos humanos para porcos. Portanto, enquanto a língua, a cor da pele e os ancestrais forem considerados diferentes, serão tratados apenas como porcos que se parecem com humanos. Reprimi-los e matá-los com certeza não será tratado como uma violação aos direitos humanos. Em si. Vladlena Milise. Memórias RMI. M. 1 a 4 Juggernaut. OS. Versão 8.15. Um sinal de conexão sem fio obsoleto ecoou em meio a ruídos ensurdecedores. Controlador 1 para cangalheiro. Interceptadores inimigos foram detectados no radar. Esse batalhão consiste de artilharia antitanque e combatentes de curta distância. Cangalheiro aqui, entendido, detectando movimentos. Daqui em diante, toda a autoridade será transferida para o comandante do campo de batalha. Pelo bem do nosso país, eliminem todos os inimigos da República. Mesmo que isso signifique terem que sacrificar suas próprias vidas. Entendido. Me desculpem, pessoal. Eu sinto muito. Encerrando transmissão. Cockpit fechado. Motor ligado. Atuador ativado. Liberando articulações. Estabilizadores operando. Sequência de verificação de quadros OK. Vetronics offline. Iniciando o modo de caça. Cangalheiro para todos. Controlador 1 cedeu o comando. Assumindo o controle. Alpha líder aqui. Entendido. Como sempre, o deus da morte. Certo. Quais são as últimas ordens daquela princesinha mimada de merda? Sinto muito. Uma gargalhada podia ser ouvida do outro lado da linha. Sempre a mesma porca branca de sempre. Como dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente, não é mesmo? O que diabos foi esse pedido de desculpa? Rapazes, vocês ouviram isso? Bem, vamos morrer de qualquer forma. Não acho que é algo tão ruim assim, o deus da morte, nos levar para o estígio 1. 60 segundos até o confronto frontal. Sob fogo inimigo. Passem pelo fogo inimigo o mais rápido possível. Certo então, vamos pessoal. Manobra de combate iniciada. Inimigos detectados. Designando B1, designando B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, e assim por diante. Contagem final. B, 210. Aqui é o Delta Líder. Não deixem eles avançarem. Acabem com eles aqui. Charlie 3. Inimigo às 10 horas. Fujam merda. Echo 1 para esquadrão. Echo Líder KIA 2. Echo 1 assumindo o comando. Aqui é o Bravo 2. Desculpe, pessoal. Aqui é o fim da linha. Alpha Líder. Aguente mais um pouco, Alpha 3. Mandando reforços agora. Alpha 1 assuma o comando. Entendido. Boa sorte, Alpha Líder. Deixo isso para você. Ei, Shin. Cangalheiro. O quê? Você ainda se lembra da promessa, certo? Sim. C1. Sinal perdido. Unidades aliadas. 0. A voz do comandante soou pelo fone de ouvido barulhento, o qual fora retirado de sua cabeça e colocado ao lado, fundindo-se com a brisa do pôr do sol. Aqui é o Controlador 1 para todos do fronte de batalha. Vocês me ouvem? Fronte de batalha, por favor respondam. O ser de carne e osso que estava dentro da barriga da máquina em forma de casulo, abriu a escotilha, estendeu a mão para fora do cockpit e alcançou o botão do comunicador. Cangalheiro para Controlador 1. Todos os inimigos foram eliminados, confirmando a retirada inimiga. Fim da operação. Pronto para retornar. Cangalheiro. Tem mais alguém aí? Encerrando transmissão. Ele encerrou a transmissão antes de ouvir o final daquela pergunta idiota, que não tinha necessidade ou obrigação de ouvir. As papoulas vermelhas estavam florescendo no horizonte sob o anoitecer. As chamas aumentavam as sombras dos seres de ferro e das carcaças das aranhas de 4 patas que estavam no chão, parcialmente destruídas. O interior era visível em certos ângulos. Aliado ou inimigo, todos tiveram o mesmo fim. Lá não se encontrava mais nada que estivesse vivo. Não importava onde, por mais distante que fosse o lugar, tudo o que sobrou eram cadáveres, e as almas errantes desses cadáveres. Um silêncio cruel ecoava. No final da pradaria, além das montanhas que pareciam grandes sombras negras, o sol poente no horizonte refletia uma luz carmesim. Envolto por aquela luz carmesim,
ou envolto naquelas sombras escuras, ele e a máquina eram as únicas coisas com vida naquele mundo, que praticamente tinha cortado seus laços com a vida. As longas e finas patas, que imitavam as de um artrópode. A armadura enferrujada coberta de manchas e incontáveis cicatrizes, tinha lâminas de alta frequência, parecidas com patas de caranguejo, e um canhão principal nas costas. A sua silhueta lembrava a de uma aranha. O grande canhão no topo da armadura era sustentado por 4 patas que se pareciam com as de um escorpião. E agora, esse ser parecia apenas um esqueleto vagando pelo campo de batalha procurando sua mão perdida. Deu um longo suspiro, apoiando-se no corpo da máquina que estava esfriando com a brisa noturna. E encolhido sob o anoitecer, apenas levantou a cabeça para olhar o céu que estava em chamas. Estas flores nasceram do sangue de seus amados aliados que morreram, como um presente de despedida ao conquistador de um país do Extremo Oriente. Estas flores floresceram com o sangue dos cavaleiros que foram massacrados pelos bárbaros invasores. O vermelho carmesim das papoulas floresceu no campo de batalha de uma forma tão enlouquecidamente linda sob o anoitecer, que até parecia pronto para queimar o céu. Volume 1. Capítulo 1. O campo de batalha sem mortes. Nesse campo de batalha, não houve nenhuma morte. Agora então, o relatório das batalhas. O exército não tripulado, Legião, do Império, invadiu a Área 17. Eles foram repelidos e exterminados pelos autômatos Juggernaut, da nossa República de San Magnolia. Em contrapartida, só tivemos pequenas baixas, e nenhum KIA. Localizado na primeira área, na capital de San Magnolia, tem a rua principal da Liberté et Égalité, tão pacífica e elegante, que é impossível de se imaginar que este país está em estado de guerra há 9 anos. As fachadas brancas dos prédios, feitas de pedras antigas e de estilo ocidental, tinham vários entalhes. Sob a luz do sol da primavera e o límpido céu azul, o verde das árvores junto das rústicas e antigas lâmpadas negras da rua formavam um contraste com o céu azul. Em um café localizado na esquina da rua, havia estudantes e casais, todos nascidos com cabelos prateados, rindo e tagarelando. Em cima do telhado azul da prefeitura, havia uma estátua do revolucionário de San Magnolia e a bandeira de 5 cores. As cores simbolizavam a liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e a pureza. Os ladrilhos de pedra da rua principal se estendiam diretamente até os subúrbios, cuidadosamente preparados depois de muito planejamento urbano. Um jovem garoto de olhos grandes e prateados estava passando segurando as mãos de seus pais enquanto ria bem alto. Talvez essa família estivesse simplesmente em um passeio. Lena sorriu para eles e voltou-se à tela da televisão holográfica gigantesca. O sorriso em sua face sumiu na mesma hora, e seus olhos prateados perderam um pouco de seu brilho. Esta garota de 16 anos vestia um uniforme de oficial feminino da República, com o colarinho ciano. Tinha um lindo rosto que era branco como a neve, e tão delicado como o vidro. O comportamento elegante dela era uma prova de sua nobre formação. Seus sedosos cabelos prateados tinham cachos suaves e brilhavam como cetim. E sob suas sobrancelhas compridas, tinha grandes olhos que eram da mesma cor de seus cabelos. Essas eram as provas de que era uma das nobres com o sangue de Selena. Era uma sangue puro. Tinha o sangue daqueles que viviam nessas terras muito antes da formação da República. Com a excelente liderança de Controlador, os drones de alta capacidade continuaram a lutar, e assim conseguiram completar a missão de defender o país, sem ter que mandar humanos para os perigosos frontes de batalha. O grande poder desse avançado sistema de combate é indiscutível. Parece que a Legião cessará suas operações daqui 2 anos, mas com toda certeza o Império do Mal será aniquilado pela Organização da Justiça que é a República. Viva San Magnolia! Glória à bandeira de 5 cores. A âncora feminina da televisão tinha cabelos brancos como a neve, olhos grandes, e exibia um sorriso orgulhoso em sua face, mas o rosto de Lena estava envolto em tristeza. Esses relatórios de batalha continuavam a ser exibidos várias e várias vezes desde o início da guerra. Eles eram bem mais surreais do que apenas otimistas, mas a maioria dos cidadãos não duvidavam nem um pouco deles. Ironicamente, a realidade era que metade da República tinha sido conquistada nos primeiros 6 meses de guerra. Assim suas fronteiras diminuíram, e desde então, as terras não puderam ser recuperadas. Além disso, Lena virou sua cabeça para o lado, olhou para a rua principal, envolta pela luz da primavera. O cenário mais parecia uma pintura. A âncora da televisão, os estudantes e os casais no café, os pedestres que andavam pelas ruas, a família que passou por ela e a própria Lena. Sendo o primeiro país republicano moderno no mundo, San Magnolia se gabou por aceitar imigrantes de outros países e por também recompensá-los. A República era historicamente um refúgio para os albas, e os outros países tinham pessoas de diferentes cores vivendo lá. Sendo eles os aquilas que eram tão escuros quanto a noite, ou a luz dourada dos auratas, o brilhante vermelho dos rubelas,
ou os Cairuleias com seus refrescantes olhos azuis, a República acolheu pessoas de todas as cores dentro de suas fronteiras. Mas, mesmo assim, na movimentada rua principal da capital, não, até mesmo na capital inteira, ou em todas as 85 áreas legisladas, não se encontrava nenhuma pessoa que não fosse um alba com cabelos prateados e olhos prateados. Sim. Dos soldados que foram oficialmente registrados como humanos no campo de batalha, era realmente verdade que não havia tido nenhum KIA. Contudo, o que querem dizer com não teve KIAs? Uma parte do palácio de Blanc-Neige, que existe desde a época imperial, o quartel-general militar foi projetado com o design deslumbrante da era imperial. Era o destino de Lena. Localizado nesse palácio estava o grande aglomerado fortaleza, a Grand Mur, o qual englobava todos os setores. Todos os soldados da República estavam lá. Do lado de fora da Grand Mur, no fronte de batalha a mais de 100 quilômetros de distância, não havia soldados republicanos. Os únicos na linha de frente eram os drones, os Juggernaut. Eles eram comandados pela sala de controle do país. Havia pelo menos 100.000 pessoas controlando os processadores, e atrás deles estava a linha de defesa que era composta de uma área com minas antitanque, canhões automáticos de interceptação, mas para chegar até aqui os Juggernaut teriam que falhar. É claro que as tropas dentro da Grand Mur nunca estiveram em uma única batalha. O que os outros faziam era simplesmente montar estratégias de operação e fazer a parte da logística. Nesse momento, o exército da República não tinha nenhuma pessoa em combate. Lena franziu a testa quando sentiu um fedor repugnante de álcool vindo dos oficiais que passavam. Provavelmente estavam assistindo algum jogo na grande televisão da sala de comando. Ela deu-lhes um olhar de reprovação. Apenas recebeu olhares de desdém em troca. Olhem para essa bonequinha. Ah, que assustador. Você vai ir falar com aqueles drones que você mantém na sua sala? Ela virou sem nem pensar duas vezes. Pessoal? Bom dia, Lena. Uma voz veio do lado, ela se virou e encontrou sua amiga Arnett. A capitã do departamento de pesquisas era a única que tinha a mesma idade, e que tinha entrado no mesmo ano que ela, e também sua única amiga da mesma idade. Bom dia, Arnett. Você certamente acordou cedo para alguém que sempre está dormindo. Eu estou indo embora. Passei a noite inteira trabalhando. Não me compare com esses idiotas. Eu trabalho. Tivemos um problema que apenas a gênia da capitã Henrietta Penrose aqui podia resolver. Arnett bocejou. Parecia um gato. Ela tinha um cabelo prateado e curto, além de olhos grandes da mesma cor. Enquanto conversavam, Arnett olhou de relance para os oficiais bêbados que se afastavam e deu de ombros. Seus olhos mostravam que pensava ser inútil tentar repreender aqueles idiotas. Olhando para aqueles olhos prateados, Lena percebeu que Arnett estava tentando ajudá-la, e então ficou vermelha como um tomate. Ah, falando nisso, você tem um alerta no seu terminal. Eu posso te ajudar caso não consiga resolver ele. Não precisa... Desculpe, e obrigada por aquilo, Arnett. Sem problemas. Mas tente não se aproximar muito desses drones. Lena queria responder, mas sacudiu a cabeça e foi até seu terminal. A sala era apertada, escura e úmida, e estava cheia de controles. Suas paredes e piso eram prateados. A tela principal do terminal emitia uma luz fraca, e lá se podia ler, esperando. Lena sentou-se na poltrona futurista, colocou uma elegante gargantilha, o dispositivo Hyde. Puxou para trás seus cabelos prateados e orgulhosamente olhou para cima. Neste país, onde o fronte de batalha ficava bem longe, essa sala minúscula era o único campo de batalha dentro das 85 áreas da República. Começando identificação. Major Vladlena Milise, oficial comandante do Fronte Oriental, 9ª área de batalha, 3ª Força de Defesa. Depois da identificação por voz e pela íris, o sistema de controle foi ativado. Em seguida, grandes amontoados de informações foram aparecendo um atrás do outro. Na tela holográfica, essas informações foram obtidas por sistemas auxiliares de observação que estavam no fronte de batalha. A tela exibia um mapa digital cheio de pontos brilhantes, indicando as forças aliadas e as inimigas. Havia 70 pontos azuis, os quais mostravam os drones aliados, e desses, 24 estavam no 3º esquadrão que era comandado por Lena, enquanto 23 estavam no 2º e 4º esquadrão, respectivamente. Os pontos vermelhos indicavam os inimigos. Tinha tantos que era difícil conseguir contar. Para Hyde ativado. Sincronizando com o alvo, unidade de comando central, Pleiades. Os cristais azuis do dispositivo Hyde imediatamente começaram a esquentar a nuca dela. Não tinha calor vindo dos cristais em si, mas essa sensação era imaginária, já que os sentidos estavam sendo ativados e sincronizados nesse momento por causa do para-Hyde. Os cristais nervosos virtuais começaram a trabalhar. Através do sistema nervoso virtual criado, uma parte específica dentro do cérebro estava sendo ativada,
o cérebro noturno, foi abandonada com o passar do tempo no processo evolutivo. Isso passou pela consciência e pelo subconsciente da Lena, se aprofundando cada vez mais. Geralmente é impossível acessar essa parte conscientemente, mas a passagem para o subconsciente coletivo, a subconsciência compartilhada com toda a humanidade, foi gradualmente sendo aberta. E então ela se conectou com a consciência do comandante do 3º Esquadrão, que tinha o codinome de Pleiades. Os sentidos de Pleiades eram um só com os da Lena. Para Hyde concluído. Controlador 1 para Pleiades, por favor, tome conta de mim hoje. Sua voz era calma e estável. Depois de uma pausa, a voz de um jovem, cerca de 1 ano ou 2 mais velho que ela respondeu. Pleiades para Controlador 1. Para Hyde está ok. Essa voz soou sarcástica. Lena era a única na sala de controle. E essa voz não era de ninguém que estava perto dela. Ao invés disso, era a voz da unidade de comando do Pleiades, que havia se sincronizado com os seus sentidos, dando esse efeito imaginário de som. Uma voz. O Juggernaut, que foi construído muito rapidamente em resposta à Legião, não tinha função de comunicação. Não tinham a capacidade de fazer pensamentos complexos, os quais poderiam ser considerados como sentimentos ou consciência. O Para-Hyde era feito da consciência coletiva da raça humana. A zona de minas antitanque, uma linha de defesa montada para resistir às forças inimigas blindadas. O intenso fronte de batalha, onde drones de ambos os lados se destruíam, uma batalha onde não havia nenhuma caía. Mas, na verdade, claro que deve ser difícil para vocês, humanos, albas, nos cumprimentarem já que somos os 86, aqueles que apenas se parecem com humanos. 86. Foi o último posto avançado que a República, os humanos, ficou quando a Legião varreu o continente. Apenas porcos que se parecem com humanos restaram na área não humana, área 86, atrás das 85 áreas legisladas. Colorata, esse é o termo depreciativo usado para as pessoas que não são cidadãos da República, albas. Eles viviam como cidadãos da República, mas são considerados inferiores a humanos por seus próprios países. Vivem fora dos abrigos, fora da Grand Mur, e estão sempre na linha de frente. 9 anos atrás. Ano 358 do calendário da República. Ano 2139 do ano Astron. O país do norte do continente, o Império Geade, que faz divisa com a parte leste da República, declarou guerra. A primeira onda de drones de combate completamente não tripulados à Legião começaram a invasão. Diante da força avassaladora da superpotência militar Geade, o exército ortodoxo da República desmoronou em apenas meio mês. Naquela época, os militares reuniram todos os seus homens e começaram com a tática de desmoralizar e atrasar o exército inimigo. Enquanto isso, o governo da República tomou 2 decisões. A primeira, evacuar todos os cidadãos da República para as 85 áreas legisladas. A outra era iniciar a Ordem Presidencial 6.609, a Lei Especial de Segurança em Tempos de Guerra. Essa lei fez com que todos os coloratas residentes na República fossem considerados como inimigos aliados ao Império. Então perderam sua cidadania. Depois foram mandados para campos de concentração fora das 85 áreas, onde são sempre monitorados. Com toda certeza, isso foi uma traição à legislação e ao próprio significado da bandeira de 5 cores que a República tanto se orgulha. Todo e qualquer colorata nascido no Império, exceto os albas, começaram a ser tratados como animais e serem presos, e isso foi uma forma muito descarada de discriminação e preconceito. Naturalmente, os coloratas protestaram. No entanto, o governo os silenciou usando a força. Também houve alguns albas que protestaram. No entanto, a maioria apoiou essa ideia. Disseram que os coloratas não estavam satisfeitos com os recursos, terras ou posições que eles tinham. Os rumores que os coloratas eram espiões eram bem mais fáceis de serem aceitos do que a triste realidade de que o país ficou para trás em questão de tecnologia militar. E com as forças inimigas cada vez mais deixando a República sem saída, os humanos precisavam de bodes expiatórios para descontar sua raiva e ressentimento. E assim então, a supremacia racial instantaneamente ganhou reconhecimento e justificativa. A nobre e humana Primeira República moderna no mundo acabou reconhecendo apenas os albas como humanos, enquanto todos os coloratas do antiquado e desumano império foram considerados inferiores, foram considerados tolos e bárbaros animais, que apenas tinham a aparência parecida com a dos humanos, mas que não conseguiram evoluir ao estágio de humanos. Todos os coloratas foram mandados para campos de concentração e foram obrigados a servir ao exército. Eles que construíram as muralhas da fortaleza de Grand Mur. Todos os bens e propriedades foram confiscados e apropriados pelo governo da República. Enquanto isso, os cidadãos louvavam o governo humano por deixar eles não irem para o exército, nem terem que trabalhar ou pagar impostos adicionais mesmo estando em época de guerra. A discriminação contra os coloratas e os 86 começou a ocorrer entre os albas, 2 anos depois que tudo começou.
Os soldados eram todos compostos por membros 86, e todos esses soldados que estavam ativos foram mandados para os campos de batalha dentro de drones. Os drones construídos com tecnologia republicana nunca conseguiriam entrar em funcionamento sozinhos. Nunca conseguiriam ser autômatos. No entanto, como os Albas, que eram tão superiores aos outros, poderiam admitir que não conseguiram construir algo superior aos drones feitos pelo inferior e ultrapassado Império. Os 86 não são humanos, então o que eles estão pilotando não será tripulado por humanos, será algo não tripulado. A indústria militar da República, IMR, criou uma máquina de combate automatizada e não tripulada, drone, o chamado Juggernaut. Foi considerada uma arma perfeita, pois reduzia as baixas humanas para zero. Então, quando foi introduzida nas batalhas, todos os cidadãos elogiaram muito a República. Era uma máquina de combate não tripulada por humanos, onde dentro havia os 86, que serviam apenas como processadores. Ano 367 do calendário da República. Dentro dos intensos campos de batalhas, sem nenhuma caía, os soldados 86, que não eram contados como mortos oficialmente, pois não eram considerados humanos, eram tratados como peças descartáveis e continuavam a se sacrificar todos os dias, pelo bem dos humanos. Lena viu que os pontos vermelhos que indicavam que a legião estavam indo para o leste, recuando em direção a uma área que tinha sido ocupada por eles há muito tempo atrás. Então relaxou um pouco. 7 unidades do 3º Esquadrão foram destruídas. Uma amargura subiu pelo peito dela. Os 7 Juggernauts foram destruídos junto com seus processadores. Não houve sobreviventes entre eles. O nome Juggernaut foi escolhido por seus criadores, que se consideravam muito intelectuais, por ser o nome de um deus estrangeiro de uma mitologia antiga. As pessoas que ansiavam pela salvação se reuniram, os 86, apenas para serem esmagadas pelas rodas da carruagem. Controlador 1 para Pleiades, confirmando a retirada inimiga. Ela suspirou, e através do processador de Pleiades, Lena falava com um piloto 86, que lutava por si e por sua família para conseguir recuperar a cidadania republicana. Através da sincronização de áudio, é possível transmitir ou receber áudios. O Para-Raid era um novo sistema de comunicação, bem mais potente que as versões antigas que paravam de funcionar, dependendo da distância, do clima, do tipo de terreno, ou dos pulsos eletromagnéticos que eram emitidos. Em teoria, esse método permite que os sentidos sejam sincronizados, mas apenas o áudio é sincronizado nesse caso. Ter a visão sincronizada seria demais para o controlador. Só o áudio era o suficiente para transmitir as informações necessárias. Se for comparar, era semelhante a um comunicador ou um telefone. Portanto, não teria nenhuma sobrecarga de informações para o controlador. No entanto, Lena sabia que não era só por isso. Sem a visão sincronizada, ela não teria que testemunhar a carnificina que acontecia. Não teria que ver o olhar hediondo das máquinas inimigas bem na frente dela, nem a devastação de seus aliados sendo mortos, e o vermelho do sangue e dos órgãos esparramados pelo campo de batalha. O monitoramento dos inimigos será realizado pelo 4º Esquadrão. 3º Esquadrão, por favor, retorne. Pleiades aqui, entendido. Obrigado por vigiar esses porcos aqui com o seu telescópio, Controlador 1. Ao ouvir a resposta cheia de sarcasmo de Pleiades, ela olhou para baixo. Ela era uma alba, uma das odiadas que vitimava os 86. Ao mesmo tempo, também tinha o dever como controlador de vigiar os 86. Bom trabalho, Pleiades. A todos do esquadrão, e aos 7 mortos. Dou o meu mais sincero obrigado. O silêncio era frio e cortante. O Para-Raid apenas sincronizava o áudio, mas como era conectado por várias consciências, as emoções de uma conversa podiam ser transmitidas mesmo assim. Obrigado pelas suas palavras gentis como de costume, Controlador 1. Lena ficou perturbada com o tom malicioso e frio, um grande contraste de raiva e ódio habitual. No dia seguinte, as mesmas notícias de sempre. O inimigo sofreu grandes perdas, e a República teve apenas pequenas baixas, mas ninguém morreu. Como sempre, a moral e o progresso da República prevaleciam contra o Império. Pode-se suspeitar que inclusive fosse sempre a mesma gravação repetida todos os dias. Havia um logotipo do canal nacional de televisão. Era uma espada e um pé cortado. Esse símbolo era atribuído ao revolucionário de San Magnolia. Seu significado é a destruição da opressão e a quebra do domínio. E também, considerando que a guerra terminará em apenas 2 anos, o governo decidiu reduzir o orçamento. Então, a 18ª Área do Fronte de Batalha Sul deve ser abandonada, e todos os funcionários de lá demitidos. Então, a Área 18 do Sul caiu. Lena deu um suspiro. Essa não era uma questão que podia ser resolvida apenas dizendo que vão cortar gastos. Mesmo depois de perder terras, era muito absurdo que eles não tivessem nenhuma intenção de recuperar essas terras, até mesmo planejam reduzir o orçamento militar do país. Os bens confiscados dos 86 já tinham se esgotado,
os grandes gastos militares resultariam em uma diminuição de benefícios sociais e de outras áreas que começariam a gerar um gargalo. Então, o governo não conseguiu negar os pedidos dos cidadãos para diminuir os recursos militares. Sentada na frente de Lena, estava sua mãe usando um vestido de época. Ela abria seus lábios vermelhos brilhantes, enquanto falava com ternura. Qual é o problema, Lena? Pare de ficar olhando e coma logo. O café da manhã estava na mesa. A maioria dos alimentos eram sintetizados, feitos em fábricas de alimentos. O país estava com menos da metade de suas terras, mas, mesmo assim, ainda tinha cerca de 85% de sua população, fora os 86%. Claramente não havia lugares para se plantar alimentos. Com a legião atacando e interferindo sempre, se comunicar com outros países se tornou impossível. Os outros países nem se importavam em comercializar mais com a República. Lena tomou um gole do chá vermelho que tinha um gosto diferente daqueles que ela já tinha provado antes. Cortou um pedaço de carne sintética feita a partir da proteína do trigo. O gosto não era nem um pouco parecido com carne real. A compota que acompanhava o chá era a única coisa real, feita com framboesas que eram plantadas no jardim. Isso era um luxo, se considerar que a República não tinha terras nem para plantações, quem dera para jardins. A mãe dela disse com um sorriso no rosto: Lena, está na hora de você parar de trabalhar e se casar com o filho de alguma outra família. Lena apenas suspirou baixinho. Os relatórios das batalhas continuavam sempre os mesmos todos os dias, assim como as palavras de sua mãe. Ascendência. Status social. Linhagem. Sangue superior. A mansão glamurosa foi construída quando os milícias ainda eram nobres. O vestido de seda que a mãe da Lena usava era condizente com a mansão, mas estaria fora de época quando saísse da mansão. Os momentos felizes parecem ter acabado ali. Ela parecia ter se afastado do mundo exterior. Parece que tinha se trancado em seu próprio mundo imaginário. A nobre princesa da família Milise não deve se envolver com as legião nem com os 86. Pode até ser verdade que seu falecido pai era um soldado, mas mesmo assim, esta não é mais uma era de guerra. Não era mais a era de guerra, nem de qualquer coisa do tipo. Nesse momento, o país está em guerra contra a legião. Mas os cidadãos moram tão longe dos campos de batalha que não sabiam o que era guerra, só tinham visto elas em filmes. Há muito tempo já esqueceram o que é isso. Querida mãe, é nosso dever como cidadãos da República proteger nosso país. Além disso, eles não são 86. Eles são como nós. Eles indiscutivelmente são cidadãos da República. O rosto fino e delicado de sua mãe imediatamente fez uma cara de repúdio. Seres de cor suja. Como assim cidadãos da República? Deuses. Os rebanhos de gado não são atraídos sem uma isca. O governo só permitiu que pisassem nas terras da República. Os 86 se juntaram ao exército porque eles e suas famílias receberiam cidadania republicana. Devido ao grande racismo em todas as 85 áreas, nos últimos 9 anos, desde o início da guerra nunca foi revelado onde eles moravam. No entanto, provavelmente muitos deles voltaram para suas antigas casas, onde passam todos os seus dias. Como era de se esperar devido suas grandes contribuições, essa era uma recompensa justa, mas infelizmente, havia alguns que não concordavam com isso. Essa pessoa na frente de Lena, suspirando enquanto balança a cabeça, é um exemplo clássico disso. Ah, imundos! Todos esses seres imundos. E pensar que há 10 anos, essas criaturas que parecem seres humanos ficavam se divertindo na liberté e égalité, e agora está acontecendo novamente? Ah! Até quando a liberdade e a igualdade da República serão difamadas assim? Parece que são as suas palavras agora que estão difamando a liberdade e a igualdade, querida mãe. O que há de errado com você? Ao ver o olhar cético de sua mãe, Lena apenas suspirou. Com certeza sua mãe não tinha entendido. Isso não se aplica apenas à sua mãe. Nesse momento, os cidadãos estão muito orgulhosos do governo republicano. As 5 cores da bandeira simbolizam a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a justiça e a pureza. Eles aprendem com os livros de história sobre as coisas ruins que as monarquias e as ditaduras fizeram. Eles aprendem a odiar a opressão, ficam indignados com a repressão, desprezam a discriminação e condenam o genocídio dizendo que é algo diabólico. Mas mesmo assim, não conseguem ver que todas essas coisas estavam sendo feitas pela República. Se Lena falasse isso, apenas olhariam com pena para ela, perguntando: Você não consegue ver a diferença entre humanos e aqueles porcos? Lena mordeu seus lábios rosados. Essas palavras eram muito convenientes, conseguiam mudar a perspectiva de muitas pessoas. Uma vez que os nomes forem descartados, os humanos se tornam porcos. Sua mãe franziu a testa, parecendo um pouco perturbada. No entanto, parecia que ter pensado em alguma coisa quando soltou uma pequena risada. Seu pai cuidava desses animais, então por isso também devemos vê-los como iguais? Não desse jeito.
O pai dela se opôs à deportação dos 86 o máximo que pode, pedindo para que a lei fosse revogada. Lena respeitava muito seu pai, mas não concordava totalmente com seus ideais. Mesmo assim, ainda lembrava as chamas ardentes, as silhuetas das aranhas de 4 patas, a sombra de uma pessoa usando armadura, a mão estendida para ajudá-la, o brilhante vermelho e o preto que a assombravam desde o nascimento. A voz estridente de sua mãe quebrou o silêncio. Ainda assim, Lena, o gado tem suas próprias regras e deveres como gado. Não tem como você esperar que os tolos e bárbaros 86 entendam os grandes ideais e as virtudes dos humanos. Você apenas tem que prendê-los e controlá-los. Lena terminou seu café da manhã sem dizer mais nada, limpou sua boca com um guardanapo e se levantou. Estou saindo, mãe. Você deseja que eu mude a sua divisão? O escritório do diretor era adornado com um papel de parede dourado e marrom. O diretor, Carl Stahl, estava sentando em uma antiga cadeira, e quando deu as ordens, Lena piscou seus olhos prateados em confusão. De fato, muitos oficiais seriam trocados devido a mudanças de esquadrão. Devido à luta intensa no fronte de batalha, as pessoas dos esquadrões morrem e ficam desgastados, e às vezes, esquadrões não conseguem mais se sustentar. Então era comum que os esquadrões sejam dissolvidos e reagrupados. Lena não queria ser transferida de esquadrão, mas não tinha o que fazer. Alguns de seu esquadrão haviam morrido. Realmente, a Legião é poderosa. O Império Geade, sendo uma potência militar e tecnológica, abusou dessa filosofia e desenvolveu tecnologias avançadas, e com isso, criaram armas devastadoras e drones incríveis. Desenvolveram uma inteligência artificial superior a qualquer outra criada em sua época. Uma inteligência que nunca ficaria cansada, irritada ou aterrorizada, já que não tinha nenhum humano pilotando elas. Não importa quantos sejam destruídos, as fábricas eram totalmente automatizadas e localizadas em lugares de difícil acesso nas terras da Legião. As fábricas cuspiam máquinas sem parar, formando um grande enxame de drones. Ao contrário do que era divulgado para os cidadãos, os Juggernaut não conseguiam competir contra a Legião. E, naturalmente, a quantidade de baixas não eram mínimas. Na verdade, um grande número de baixas ocorria a cada confronto. Sempre tinham que repor os Juggernaut para conseguir aguentar o fronte de batalha. No entanto, o esquadrão que Lena comandava não tinha tido muitas baixas. O rosto carrancudo de Carl Stahl mostrava uma expressão relaxada. Ele era alto e corpulento. Tinha ombros largos. Sua barba cobria seu queixo, deixando-o com um ar imponente e de grande presença. O seu esquadrão não será reagrupado. Na verdade, o comandante de outro esquadrão se aposentou. Então temos que substituí-lo urgentemente. Então, esse esquadrão está encarregado de defender uma base importante? Parecia que precisavam arranjar alguém para substituir esse comandante o mais rápido possível. Exatamente. Fronte Oriental, primeira força de defesa da primeira área de guerra. O codinome do esquadrão é Ponta de Lança. São veteranos escolhidos a dedo do Fronte Oriental. Em outras palavras, a elite. Lena estava muito perplexa. Suas adoráveis sobrancelhas se curvaram, fechando sua expressão. A primeira área de guerra era a área defensiva mais propensa a ser atacada brutalmente pela Legião. A primeira força de defesa era o principal esquadrão daquele campo de batalha. Tinha responsabilidades bem maiores que a segunda, terceira e quarta força, os quais estavam encarregados de fazer a vigilância noturna e o suporte. Só saíam para o combate quando a primeira força não podia lutar. Uma major tão nova quanto eu pode não estar à altura de tal tarefa. Carl Stahl fez uma careta. Como a garota mais nova da 91ª turma a ser promovida, a major pode dizer uma coisa dessas? Ser muito humilde nem sempre é algo bom, Lena. Desculpe, tio Jerome. Lena abaixou a cabeça. Carl Stahl se referia a Lena pelo seu primeiro nome, pois era um grande amigo de seu falecido pai. Os dois eram uns dos raros sobreviventes da guerra há 9 anos atrás, onde o principal exército da República foi dizimado. Quando era nova, ele brincava com ela várias vezes. Depois que seu pai morreu, cuidou de Lena, desde o financiamento do funeral até de vários outros assuntos. Para ser honesto, ninguém quer ser o controlador do esquadrão Ponta de Lança. Eles não são a elite? Não seria uma grande honra para soldados da República comandá-los? Nem todos os controladores cumprem com seus deveres. Lena ouviu alguns rumores que havia controladores que ficavam na sala de controle jogando videogames. Alguns nem se incomodavam em dar ordens, outros não davam informações para seus esquadrões, ficam apenas assistindo seus esquadrões morrerem como se fosse um filme. Competiam uns com os outros, apostando qual esquadrão seria dizimado primeiro. Na verdade, eram raros os que trabalhavam de verdade, mas esse assunto era completamente diferente. O esquadrão onde só tem a elite. Carl Stahl falou com um tom sério. A unidade líder do Ponta de Lança, codinome Cangalheiro, tem uma história complicada. Cangalheiro. Que nome estranho.
Aqueles que o conhecem o chamam de Deus da Morte e ficam bem longe dele por medo. Tem um rumor que diz que ele acabou com o seu antigo controlador. Lena não conseguiu conter o espanto. Normalmente era o contrário. Um 86 acabando com um controlador? Como? Que tipo de história é essa? Eu não tenho tempo para falar dessas histórias com meus subordinados enquanto estamos trabalhando. Mas dizem que, estranhamente, muitos controladores que tomaram conta de esquadrões que o cangalheiro comandava solicitavam mudança de esquadrão ou pediam aposentadoria. Teve até um que pediu transferência de esquadrão depois de apenas uma missão e outro que cometeu suicídio, mas tecnicamente não existe nenhuma correlação de fatos. Você disse suicídio? Isso pode parecer surreal. Ouvi dizer que os que se aposentaram ainda ouvem as vozes da morte. Com certeza parecia uma história de assombração. Carl Stahl notou que Lena ficou em silêncio. Então pensou em algo para consolá-la. Pode me dizer se não quiser, Lena. Acho bom que permaneça com seu esquadrão atual. Como falei, o ponta de lança tem veteranos. Então é difícil sincronizar com todos eles quando entram em combate. Com isso em mente, apenas manter a vigilância mínima é o suficiente. Sobre a questão de comandar, você pode deixar isso com eles. Lena franziu a testa. Eu aceito. Gerenciar, comandar e liderar o esquadrão ponta de lança. Proteger o país é um dever e um privilégio para um cidadão da República. Liderar a vanguarda será uma grande honra para ela, isso não era algo que poderia recusar. Carl Stahl estreitou os olhos pensando. Sério, essa criança... Apenas fique no mínimo, isso já deve bastar. Nada mais que isso. E por favor, evite se comunicar com os drones dos quais você estará encarregada. Um comandante tem como obrigação entender seus subordinados. A comunicação com eles é algo imprescindível, desde que aceitem se comunicar comigo. Meu Deus, só você mesmo. Com uma feição gentil, suspirou. Carl Stahl tirou um maço de documentos de sua mesa, colocou em frente a ela. Mais uma vez, eu vou lhe alertar. Não registre o número de mortos no relatório. Nós atualmente sempre dizemos que não há humanos lutando no fronte de batalha e que qualquer coisa que não deveria estar em seu relatório será ignorado. Seu protesto nunca será ouvido por ninguém. Mesmo que você diga isso, eu não posso aceitar isso sem fazer nada. E as leis contra os coloratas não fazem mais nenhum sentido. O Império Geade, que varreu o continente usando seu grande poder militar, foi extinto há 4 anos. Era raro tentar decifrar os sinais emitidos pelo Geade devido às constantes interferências eletromagnéticas. Mas há 4 anos, desapareceram e nunca mais se ouviu falar neles. Talvez tenha sido pelo fato da Legião terem os dominado. Ou por alguma outra razão. Mas de qualquer forma, já tinham sido destruídos. Os campos de concentração dos 86 foram construídos por causa da ideia de descendentes do Império. Mas esse motivo já foi perdido há muito tempo com a morte do Império há 4 anos. Mas as pessoas não estavam dispostas a abandonar o grande entretenimento que a discriminação virou. Eles continuaram a pisar e a abusar. Ficaram cada vez mais iludidos com essa ideia de serem superiores, de que eram os escolhidos. Escolheram o caminho mais simples, o de não admitir que estavam atrasados, e o caminho de esconder o atual cenário, usando o Império e seus drones como justificativa. Fingir que nunca falhou é uma falha maior ainda. Isso já era imperdoável para começar. Lena. A voz ríspida chamou seu nome, e Lena se calou. Você é um pouco idealista demais. Não só com os outros, mas com você mesma também. Ideais altos demais não podem ser alcançados nunca. Entendo. Os olhos prateados de Carl Stahl se arregalaram, mostrando um brilho amargo em seu olhar nostálgico. Você é muito parecida com o Vaclav. Agora então, Major Vladlena Milice, deste dia em diante, eu concedo o cargo de controlador da primeira força de defesa da primeira área de guerra. Espero que você trabalhe duro. Muito obrigada. Então você aceitou? O que te interessou nesse trabalho, Lena? Uma mudança de esquadrão significava mudanças em muitas outras coisas. E uma delas era a configuração do Para-Raid, onde quer que fosse conectado. A chefe da equipe de desenvolvimento do Para-Raid era a Arnett, e ela também estava encarregada de mudar e ajustar as configurações de seu Para-Raid. Lena, que tinha feito um check-up por um conselho de Arnett, agora estava vestindo seu uniforme militar. Ela cuidadosamente pendurou a roupa de tecido sintético no cabide, enquanto abotoava sua blusa respondia. Arnett estava na sala de observação, separada de Lena por um painel de vidro. O palácio da época imperial era usado como prédio de pesquisa, embora parecesse majestoso como era em seus dias durante a monarquia. Os metais e vidros que estavam espalhados por toda a parte davam uma sensação fria e melancólica. Uma das paredes de vidro mostrava um mural com peixes tropicais e recifes de corais. Isso é apenas uma desculpa. Eles não querem trabalhar e por isso jogam para os outros. Lena curvou os lábios em um sorriso enquanto segurava a liga de suas meias. Estava passando por uma avaliação periódica relacionada com o uso do Para-Raid.
Arnett se preocupava muito com ela. É verdade que alguém cometeu suicídio? Arnett, que estava atrás da parede de vidro olhando para a tela holográfica mudando os valores das configurações, tomou um gole de café de sua caneca. O que quer que aquela coisa espessa que se parecia com lama fosse. E então disse: a parte dos fantasmas pode ser algo inventado por gente que não tinha nada melhor para fazer. Mas dizem que quem se matou estourou os miolos com uma espingarda. Lena colocou a saia e a blusa, arregaçou as mangas e se virou. Levou suas mãos até seus cabelos prateados que cobriam os ombros e os colocou para trás. Sério? Eles me fizeram investigar se era um defeito no para-raid. Mas, deixando isso de lado, ele era um comandante. Não é bom deixar vazar essa notícia de suicídio. E então? Arnett deu de ombros. Quem se importa? Quem se importa? Ele está morto. O que mais eu deveria investigar? O dispositivo RAID estava normal. Foram feitas investigações. Tinha algo... Se possível, traga o cangalheiro, entendido? Então eu pedi para que eles o trouxessem. Mas os idiotas da filial da logística falaram: esse voo não tem espaço para porcos. Ela cruzou os braços com raiva, se encostou preguiçosamente na parede e bufou. Era muito bonita e elegante. Mas seu comportamento não era nem um pouco feminino. Se eles tivessem trazido o ser, eu teria investigado ele completamente, dos pés à cabeça, pelo amor de Deus. Lena franziu a testa quando Arnett disse coisas que ela não gostava. Ela sabia que Arnett não falou por querer aquelas coisas, mas não achou nada legal de qualquer forma. Então, sobre o cangalheiro? Nem sei. Esses caras da polícia militar não falaram nada. Eu li o relatório deles. Não tinha nada, basicamente. Ele apenas falou que não sabia de nada, e só. Quem sabe o que realmente aconteceu? Arnett mordeu os lábios e deu um sorriso sarcástico. Disseram para ele que o controlador tinha morrido e ele respondeu: era só isso que queriam dizer? Ele basicamente falou: e daí? Bem, tanto faz. Ele é apenas um mero 86. Mesmo que seu superior tenha morrido, não tinha como esperar uma reação melhor dele. Lena ficou em silêncio e o sorriso de escárnio desapareceu do rosto da Arnett. Ei, Lena, no final das contas você deveria se juntar ao time de pesquisa. Lena piscou confusa e então viu Arnett levantando as sobrancelhas como um gato. Os olhos prata esbranquiçados estavam mostrando uma sinceridade inesperada. O exército agora não é nada mais que um lugar para onde os desempregados vão. A nossa equipe de pesquisa ainda faz alguma coisa, mas o resto é apenas um bando de idiotas de áreas com um número maior que não tem onde cair mortos. Atualmente, as zonas legisladas da República consistiam da Área 1, a qual era o centro, e as outras eram numeradas em quadrados ao redor do centro. Quanto maior o número da área, pior eram as condições de vida, segurança, grau de escolaridade, e também maiores eram a taxa de desemprego. Daqui 2 anos, quando a legião se for, o que você pretende fazer? A medalha de soldado aposentado no seu ombro não vai te ajudar em nada a achar um novo emprego. Lena apenas fechou o rosto. Todos os drones Legião vão parar de operar daqui 2 anos. Isso foi descoberto depois de terem capturados alguns drones Legião. Suas unidades centrais de processamento continham uma vida útil fixa, que não pode ser modificada. Cada nova geração poderia durar apenas 50.000 horas no máximo, ou mais ou menos 6 anos. Essa provavelmente era uma medida de segurança caso os drones perdessem o controle, já que são totalmente feitos por fábricas automatizadas. Desde a confirmação que o Império tinha sido dizimado há 4 anos, a unidade central de processamento dos drones Legião devem parar de funcionar daqui 2 anos. De fato, se for parar para olhar nos frontes de batalha, os números de Legião estavam diminuindo, provavelmente porque as máquinas de produção estavam muito gastas e sem manutenção. Obrigada. Mas ainda estamos em tempos de guerra, então você não tem que ir fazer isso. Arnett não recuou. Depois que tudo foi configurado, ela desligou a tela holográfica e deu um aceno com a mão enquanto se inclinava para a frente. E então, ela soltou. Real ou não, você vai ser a controlador de processadores problemáticos. Quem sabe como isso vai acabar. E o para-raid pode não ser totalmente seguro. Lena apenas abriu seus olhos. Não já foi provado que os para-raids são completamente seguros? Parece que Arnett deixou escapar acidentalmente uma informação que não devia. Ela olhou igual uma criança que tinha acabado de ser pega no flagra e diminuiu o tom da voz. Lena, você não conhece esse país? Você não pode acreditar em tudo o que eles dizem. A República, tão orgulhosa de seu sangue superior, não permitiria quaisquer falhas em suas tecnologias. E mesmo se houvesse, não admitiriam. Isso não se aplica só aos para-raid, mas também aos Juggernaut. Na verdade, podemos dizer que é tipo um superpoder, ou algo do tipo. Nós investigamos algumas dessas pessoas e descobrimos que se ativar essa parte do cérebro, causará um efeito para-raid. O mesmo que essa coisa faz. Ela apontou para o dispositivo RAID em sua mão. A argola de prata elegante tinha cravado nele alguns cristais azuis.
Vários cabos conectavam os cristais ao terminal, enquanto as informações eram substituídas. Esses super-humanos eram irmãos, sincronizados uns com os outros. Então nós simplesmente escrevemos um código genético pai-filho modificado no dispositivo RAID, de um controlador, e nas unidades processadoras. E por qual motivo isso pode fazer com que eles sincronizem? Ainda não sabemos direito. Mas essa era a pesquisa do seu pai, certo? Uma pesquisa colaborativa. A base da pesquisa, ou a hipótese, veio do colaborador. Meu pai apenas preparou o equipamento e fez com que as cobaias conseguissem reproduzir o fenômeno. Então, você pode fazer o colaborador trabalhar novamente nisso, não é? Naquele momento, os olhos da Arnett ficaram frios e sem vida. Impossível. Ele é um 86. Os 86 não são considerados humanos de forma nenhuma. Então não têm seus nomes registrados, simplesmente recebem seus números quando vão para um dos campos de concentração. Mas em quais eles estão, ninguém sabe. Os dispositivos RAID possuem sistemas de segurança para que isso não aconteça, mas quando os para-RAID são ativados por várias pessoas, o cérebro é sobrecarregado, e na sincronização máxima, leva a um colapso mental. Além disso, tem também o problema de que se usar muito pode fazer com que uma pessoa se perca. Você sabe sobre o acidente do meu pai, certo? O pai da Arnett, o professor Joseph von Penrose, infelizmente ficou louco em um experimento bem depois de ter concluído o dispositivo RAID e publicado a tese sobre os para-RAID. Depois, chegou a falecer por esse motivo. Disseram que a ativação do dispositivo RAID acidentalmente foi ajustada para o nível máximo teórico. Alguns dizem que talvez ele tenha entrado em um certo lugar mais profundo que a subconsciência coletiva. Um lugar onde era a subconsciência coletiva do próprio mundo, vendo toda a humanidade como um todo, em vez de indivíduos. Se você usar por muito tempo, ninguém sabe que efeitos poderão ocorrer. 1 ou 2 86 mortos não importam. Mas o que acontecerá se algo ruim acontecer com você? Lena instintivamente deu um olhar de repúdio a ela. Lena sabia que Arnett simplesmente estava preocupada com ela, mas não conseguiu se conter. Não faça isso. Essa sua parte é desprezível. Arnett apenas acenou impacientemente com a mão. Certo, certo. Você é bem curiosa. Um silêncio constrangedor se instaurou no lugar. De repente, Arnett deu um sorriso, acabando com o silêncio. Falando em curiosidade, Lena, você quer um pouco de bolo chiffon? É algo novo que eu fiz com ovos. Parecia que tinham surgido orelhas de gato invisíveis na cabeça de Lena. Arnett tentou não dar risada. Como qualquer garota, Lena tinha um desejo incondicional por doces. O bolo chiffon levava muitas claras de ovo, um item que era um luxo entre os luxos na República, que estava carente de terras para a criação de aves. Tal extravagância só podia ser possuída pelas princesas de Von Penroses, que eram ex-nobres, e possuíam uma mansão enorme, onde criavam galinhas. Esse não é o tipo de coisa que tem sabor de queijo, mesmo sem ter queijo dentro, só para tirar o gosto de queimado? Bem, parece um sapo. Ou algo do tipo. Só uma nota. Esse era o feedback de alguém que já comeu as comidas feitas pela Arnett. A última linha, para ser mais detalhista, deveria ser: parece um sapo estrangulado e estranho. A aparência, e até mesmo a cor, eram as mesas de um sapo. Relaxa, esse é normal. Meu namorado arranjado veio ontem e eu o fiz experimentar até achar um que ficasse bom. No entanto, ele espumou pela boca e desmaiou depois de comer o quinto. Pelo menos, mesmo que você o odeie, poderia ter dado um bom para ele. Claro. Eu embalei um em uma embalagem fofa e rosa, coloquei um laço de borboleta, dei um beijo no cartão que estava escrito para o meu amado Theobald e coloquei na caixa de correio do apartamento que ele estava hospedado com a amante. Lena se perguntava se deveria sentir pena dele ou não. Depois de uma refeição de chá e bolo agradável com Arnett, a transferência de dados foi concluída. Lena voltou para a sala dela e colocou o dispositivo RAID no pescoço. A argola de prata tem delicados entalhes que os albas amavam, e ela se parecia com uma elegante gargantilha. Os ornamentos de cristais em forma de pérolas continuam alguns falsos cristais neurais para fazer cálculos. Era deslumbrante sob a luz. Era difícil imaginar que na verdade era apenas um tipo de fone de ouvido e microfone tecnológicos. De repente, ela se lembrou do que ouviu sobre a morte. O deus da morte. Causou um suicídio. Não se importava com a morte de humanos. 86. Que tipo de pessoa ele é? Talvez ele odeie todos nós? Ela balançou a cabeça e respirou um pouco. Certo. Ativar. Ela ativou o para-RAID. Era um comunicador à frente do seu tempo. Não era afetado pela distância, pelo clima ou pelo terreno. Podia ser usado a qualquer momento. A conexão estava completa. Sem problemas. Começou um barulho na sala, quando não se devia haver barulho algum. Controlador 1 aqui para todos os membros do Esquadrão Ponta de Lança. Hoje é o nosso primeiro encontro. Começando hoje, eu vou ser a sua controladora.
Depois disso teve uma grande pausa. Lena sentiu agonia. Sempre que ela assumia o comando de um novo esquadrão, todos sempre mostravam uma reação confusa ao ouvir sua voz. O cumprimento entre os humanos deveria ser algo natural. No entanto, esse silêncio constrangedor permaneceu apenas por pouco tempo. Uma voz calma e extremamente jovem ecoou do áudio do para-raid. Prazer em conhecê-la, Controlador 1. Aqui é o líder do esquadrão Ponta de Lança. Codinome Cangalheiro. A voz era diferente do que ela esperava. Era uma voz clara e precisa, tão relaxada quanto a superfície de um lago dentro de uma floresta. Pela sua voz, parecia que ele tinha a idade de Lena, muito provavelmente nascido em uma família que antes era de classe média alta. Fomos notificados que haveria uma mudança de controlador. A partir de agora, por favor, cuide de nós. Lena sorriu ao ouvir a voz monótona, que parecia ser de uma pessoa distante. Sim, se eles continuassem a conversa, ela sabia que não teria como ter maus entendidos. Eles eram todos humanos, não havia seres abaixo dos humanos chamados 86. Prazer em conhecê-lo também. Estou sob seus cuidados, Cangalheiro. Volume 1, Capítulo 2. Tudo tranquilo no fronte esquelético. 129 dias até a data final. Glória à porra do esquadrão Ponta de Lança. Na parede dentro da garagem preta onde a cor já tinha desbotado graças ao clima, havia um antigo quadro negro que fora colocado por alguém desconhecido. Aquelas grandes palavras em giz colorido indicavam uma contagem regressiva. Shin, que estava olhando para uma prancheta, levantou os olhos e viu essa frase otimista no quadro. Na verdade, a contagem deveria estar em 119 dias. Quando Kujou foi mandado para esse esquadrão, atualizava o número todos os dias. 10 dias atrás, ele morreu. Shin parou de olhar para a contagem regressiva e baixou a cabeça para olhar os registros de manutenção que estavam na prancheta. O Juggernaut estava parado no hangar. Ele foi em direção ao seu Juggernaut pessoal. Os brilhantes olhos tinham a cor vermelha igual a um piropo, e o cabelo curto tinha a cor de ônix. Ele havia herdado as linhagens sanguíneas nobres de Piropo e Ônix, e entre os quais eles chamam de 86, Shin tinha as características mais marcantes de um colorata. Seu lindo rosto era marcado por uma expressão calma e indiferente, um pouco indiferente. Seu corpo era esguio, e sua pele branca refletia sua antiga posição como membro da nobreza do Império. A paisagem do fronte oriental era predominantemente florestas, pradarias e pântanos. Shin estava usando uma roupa camuflada de cor amarela e marrom escura. Seu colarinho estava bagunçado, mas não precisava arrumar, pois não tinha nenhum superior lá para supervisioná-lo. Um lenço azul envolvia seu pescoço. O som de batidas de máquinas ecoou no hangar. A manutenção continuava enquanto a equipe brigava uns com os outros. No pátio na frente do hangar, havia pessoas jogando basquete, 2 contra 2, usando regras estranhas. Um calmo riff de guitarra veio de algum lugar. Era uma antiga música de anime que estava sendo tocada. Kino estava descansando dentro de seu cockpit que tinha a escotilha transparente, enquanto lia uma revista pornô. Acenou para Shin quando viu que tinha chegado perto. Mesmo estando no fronte de batalha, os membros dessa base tinham dias livres e relaxados sem batalhas. De acordo com o relatório enviado para o controlador, agora deveria ser a hora deles estarem patrulhando a área ao redor. Eles deviam fazer isso todos os dias, mas o esquadrão considerou isso inútil e então não faziam. Aqueles que queriam sair para fazer algo, iam para cidades vizinhas procurar coisas úteis, enquanto outros iam fazer as tarefas que lhes foram designadas: cozinhar, lavar roupas, limpar, plantar vegetais, alimentar as galinhas e outras coisas do tipo. Outros apenas ficavam matando tempo. O som barulhento de botas militares ecoou no chão. Em seguida, um grito, mais alto que o barulho de um tanque, ecoou pelo hangar. Shin! Shinei Nouzen! Você fez uma bagunça novamente, seu desgraçado! Como um rato esperto, Kino saiu rapidamente do cockpit e se escondeu nas sombras, enquanto Shin apenas olhou apaticamente para a pessoa que gritou. O quê? Você ainda tem coragem de me dizer, o quê, cangalheiro? Seu desgraçado! Quem estava brigando com Shin era um homem com um rosto selvagem, parecia um cão de guarda. Usava óculos escuros e tinha algumas mechas brancas no meio de seu cabelo cinza. Era um mecânico que tinha aproximadamente 50 anos, usando roupas cheias de mancha de óleo. O chefe de manutenção do esquadrão Ponta de Lança, Lev Aldret. Shin, de 16 anos, era considerado um veterano entre os processadores. Mas Aldret era um sobrevivente do grupo de recrutas de 9 anos atrás. Era um ancião entre os veteranos. Por que você tem que ferrar tanto a máquina toda vez que você vai para a batalha? O atuador e o amortecedor estão totalmente estragados de novo. A máquina não vai conseguir ficar estável assim. Quantas vezes eu tenho que te dizer para parar de ser imprudente? Me desculpe. Você acha que um simples pedido de desculpas vai arrumar isso? Não estou aqui para fazer você pedir desculpas. Estou tentando te mudar para melhor.
Um dia desses, você ainda vai morrer em uma batalha estúpida. Já estamos ficando sem peças de reposição, e até o próximo reabastecimento de peças, vai ser difícil reparar as coisas. E as unidades reservas? Nós temos unidades reservas, mas graças a um certo líder aí que quebrou quase todas as unidades reservas, só sobraram 2 unidades. Fazer a manutenção sozinho do seu Juggernaut leva o triplo do tempo dos outros. Quem você acha que é um príncipe? O sistema feudal foi abolido na Revolução 300 anos atrás. Você é um pirralho de merda. Do jeito que está desgastando e destruindo as unidades, só 2 ou 3 não vão ser o suficiente para você até que o próximo reabastecimento de peças chegue. Você me ouviu? O que caralhos você quer que eu faça? Fique rezando para que não destrua os Juggernaut, e depois? Ficar esperando que a sucata que você destrói não venha te assombrar depois pelo resto da sua vida, ou algo do tipo, hein? Qualquer coisa podemos pegar peças do Juggernaut do Cujo. Shin falou aquilo com seu tom de voz monótono habitual. Aldred ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, podemos usar algumas peças da unidade do Cujo, mas eu não quero fazer isso. Sério. Você não acha que tem algo de errado nisso? Usar peças das unidades dos mortos no seu próprio Juggernaut? Shin virou ligeiramente a cabeça e apontou para o seu Juggernaut, o cangalheiro. Tinha um esqueleto segurando uma pá desenhado com spray na parte da frente da unidade, e o esqueleto estava sem cabeça. Aldred apenas fechou o rosto. Não tem por que pensar nisso agora que ele morreu. É isso que você quer me dizer, cangalheiro? O velho mecânico apenas acenou com a cabeça pensativo. Virou-se para as portas do hangar entreabertas, olhando para as intermináveis planícies de primavera. O céu, tão grande, tão distante, estava azul e sem nuvens. Parecia derreter tudo sob ele. Debaixo dele, a Centaurea Cianos cor de lápis lazuli e a grama cor de esmeralda brilhavam. O cenário se estendia indefinidamente, tinha sido o túmulo de milhões de 86, espalhados por todo esse campo de batalha. Os 86 não têm túmulos. Eles não existiam, então naturalmente, não tinham túmulos. Até mesmo enterrar seus cadáveres era proibido. Os porcos, que tinham a aparência de humanos, não tinham o direito de descansar, nem a liberdade para lamentar a perda de seus amigos. Foi assim desde o começo da guerra, há 9 anos, e continua assim até os tempos atuais. O Cujo explodiu em pedacinhos, não foi? Sim. Minas automatizadas. Armas contra a infantaria sem rosto, com 4 membros e com o corpo cheio de explosivos. Eles eram medonhos, se pareciam com humanos, tanto que, se olhasse de longe, pareciam vítimas no meio do campo de batalha. Cujo foi ajudar outro esquadrão em uma batalha noturna, e acabou se encontrando com um desses. Mas agora está tudo bem. Ele está lá nesse momento, não é? Provavelmente. Pessoalmente, Shin não acreditava na existência do céu nem do inferno, mas acreditava que a alma de Cujo tinha deixado esse lugar e ido para um lugar melhor. Aldred deu um olhar intrigante. O Cujo teve sorte de ter sido do mesmo esquadrão que você. Esses caras também. A bola entrou pelo aro e a rede maltrapilha balançou quando a quadra explodiu em aplausos. A música de anime ecoava junto com o riff de guitarra e letras aleatórias. Esse canto reverberava pela área da base. Aldred sabia muito bem que esse cenário diante dele nunca seria visto em qualquer outro esquadrão além desse. Batalhas contínuas. Patrulhas diárias para se prevenir de ataques da Legião. A grande tensão e o medo acabariam aos poucos com a psique de uma pessoa. E através das batalhas, amigos seriam perdidos. Como todos os dias eram árduos para eles, não conseguiam ter uma vida humana digna, quem dera conseguir relaxar e se divertir. Mas mesmo assim, esse esquadrão conseguia relaxar, e não se preocupava com ataques inimigos, mesmo que esses fossem inevitáveis. Esse pessoal consegue viver em paz graças a você, Shin. Mas aquele que demora 3 vezes mais na manutenção dos Juggernaut sou eu, não é? Aldred ficou sem palavras. Shin só deu de ombros quando percebeu o olhar descontente sob os óculos escuros de Aldred. Pirralho! Era só uma brincadeirinha, e você levou a sério. Eu me senti incomodado com isso, mesmo que eu não tenha demonstrado isso com ações. Idiota! O trabalho de nós, mecânicos, é fazer com que vocês, seus pirralhos, voltem vivos. 1 ou 2 unidades é um preço baixo a se pagar para que vocês consigam voltar vivos para casa. Temos que consertá-las, não importa o quanto isso seja difícil. Falou isso, e então se virou envergonhado para o lado. De qualquer forma, o nosso controlador mudou novamente. Que tipo de pessoa será dessa vez? Silêncio. Sim. Sim, não é resposta. Fala direito. Parece que é isso mesmo. Devido às constantes mudanças, Shin esqueceu os nomes dos controladores há muito tempo. Na verdade, os processadores nunca se importaram com a existência deles. Porque os controladores há muito já abandonaram seus deveres. Uma vez que tivesse muitos pulsos eletromagnéticos,
O radar não conseguiria mais transmitir os dados, e o quartel-general no continente não conseguiria mais comandar direito. Sendo assim, os processadores nunca se importaram com os controladores, pois a existência deles não mudava nada. O dever do controlador virou praticamente só supervisionar os processadores. No final, esse era o trabalho deles. A missão do controlador era suprimir o espírito de rebelião dos 86, usando os para-raid, que lhes permitia monitorar todas as suas ações e também permitia dominá-los. Shin lembrou das conversas pouco frequentes da semana passada e disse: "Ganhei mais trabalho para fazer. Parece que tenho que escrever um novo relatório de patrulha toda semana. Eles não vão ler. E o único maluco que enviou descuidadamente os mesmos relatórios de 5 anos atrás foi você. Para entender, ele não mudou as datas e as localizações, e desde então, eles nunca mais saíram para patrulhar. Então tudo o que tem nos relatórios é mentira." Shin ainda estava perplexo que a farsa dos relatórios nunca foi descoberta. "Você por acaso mandou relatórios antigos por engano?" Ele se lembrou da voz calma, que mais parecia o badalar de um sino prateado, o questionando sobre esse detalhe, e suspirou. "Nunca pensei que você seria tão descuidado." Ela riu enquanto falava. A risada dela era cheia de bondade verdadeira e sinceridade. No dia em que ela foi designada, no momento em que sincronizamos com ela, quis nos cumprimentar. Falou que iríamos conversar mais no futuro. E então, ela nos contata, no mínimo, uma vez por dia. Eu acho que é um caso raro entre o exército republicano. Parece ser gentil. Bem, ela vai sofrer. Coitada. Shin pensou o mesmo, mas não respondeu. Nesse mundo, justiça ou ideais não tinham poder, nem sentido. Sim. E por algum motivo, Shin se virou para as intermináveis planícies da primavera, como se alguém tivesse chamado ele. "Badum, tss, isso aqui é literalmente um porco vivendo do lado de fora da grande muralha. Muito engraçado, hein, Haruto?" Na cozinha do exército, Cell, que corajosamente se voluntariou para cozinhar a geleia de frutas, respondeu sem rodeios à frase idiota que seu companheiro de esquadrão falou. Ele era um jade, com cabelo loiro e olhos verdes, tinha 16 anos, era meio baixo e magro. O garoto Rubi, Haruto, colocou o enorme javali na entrada do pátio, levantou os braços mostrando toda a sua felicidade e coçou a cabeça. Ele não tinha nada para fazer hoje, então foi caçar javalis na floresta que tinha lá perto. Vocês são chatos. Onde está a reação, a risada de vocês? Isso foi engraçado, não foi? Se você quer mesmo uma resposta, foi uma piada sem graça. Mas bem. Theo soltou o livro de esboços que estava segurando e começou a medir a caça que estava bem na frente dele. Provavelmente foi arrastado até aqui por um Juggernaut. Mas deve ter sido difícil caçá-lo, pois era um javali enorme. Isso é incrível, é muito grande. Não é mesmo? Vamos fazer um churrasco hoje à noite. Onde está o Raiden? E Angel? Eu quero trocar quem vai ficar encarregado do jantar com eles. Bom, o Shin é o responsável de hoje. Raiden foi para a cidade procurar algumas coisas, e a Angel e as outras garotas estão encarregadas de lavar as roupas hoje. Haruto encarou o céu. Quando isso foi decidido? Provavelmente, depois do café da manhã. Agora é quase meio-dia. Aham. Mesmo que tivesse que lavar as roupas da base inteira, com 6 pessoas lavando as roupas, não era difícil lavar tudo. O lugar onde era lavada a roupa ficava à beira de um rio. O dia estava ensolarado. Um típico dia de primavera. Haruto deu uma olhada. Então agora elas estão tomando banho. O rio é um paraíso, certo? Antes que você vá para o céu de verdade, saiba que todas elas levaram armas. Haruto congelou no mesmo instante. Cell deu um grande suspiro, pegou a colher de madeira e mexeu a panela. Quando viu que a geleia de frutas estava quase pronta, apagou o fogo. Ele estava fechando a tampa quando o seu para-raid ativou. Quando veio para cá, Cell teve um dispositivo RAID, implantado na parte de trás do pescoço. Também tinha um brinco com dados para sincronização de registros. O dispositivo RAID e o brinco foram ativados ao mesmo tempo, gerando um calor imaginário. Ele tocou no brinco com a ponta do dedo e mudou para o modo de comunicação. Ativar. Quando o para-raid sincronizou, os olhos verdes de Cell se transformaram em azul gelo. Não muito longe dele estava Haruto. A mão dele segurava seus ouvidos enquanto o sorriso desaparecia do seu rosto. Shin. E agora? No ponto de lavar roupa, na beira do rio. O rio era largo, e muitos corpos d'água podiam ser vistos. As 6 membros femininas do esquadrão Ponta de Lança estavam brincando de lutinha no meio da água. "O que você está fazendo, Kaie?" "Ande logo." Trena parou de lavar quando viu sua parceira de esquadrão inquieta e deu um grito para ela. Ela tinha um cabelo castanho avermelhado curto e olhos cor de topázio dourado como um gato. Tinha tirado o seu uniforme de combate e tinha amarrado as mangas ao redor da cintura. A blusa fina mostrava as curvas de seu corpo bem em plena luz do dia.
mas nenhuma de suas amigas estava tímida, mesmo todas estando vestidas assim. Não, tipo, se parar para pensar, dá um pouco de vergonha. Kai era uma garota que tinha cabelo preto e olhos negros, além de ter a pele branca e sedosa. Embora sua voz parecesse a de um garoto, era uma garota. Seus olhos estavam levemente vermelhos, provavelmente por tentar ficar atenta para que a roupa dela não molhasse e grudasse no corpo. Tinha um rabo de cavalo pequeno, seu busto era plano, dando um ar sedutor para ela. E realmente deveríamos estar fazendo lutinha na água. War. Angel, com seu cabelo prata azulado espalhado por todas suas costas, pegou um pouco de água com as mãos e jogou na Kai. Ela não tinha tirado o uniforme, mas tinha aberto bastante o zíper. Para uma dama que parecia elegante, esse era um estilo ousado. O cabelo prateado provava que era uma adularia, mas tinha olhos azuis claros herdados da sua bisavó, uma Celesta, então foi banida de dentro das fronteiras e considerada uma 86 pela República. Você é muito séria, Kai. Está tudo bem, nossas roupas serão lavadas de qualquer forma. As outras garotas concordaram. E o Shin vai entender. Ah, sim. Ele também tinha falado que hoje estava quente. Até mesmo deu um sorriso, o que não é normal para ele. Bom, isso é compreensível, mesmo vindo daquele líder carrancudo. Falando isso, elas de repente sorriram para a Crena. Não é isso que estão pensando, não foi isso que eu quis dizer. O que tem de tão bom nesse cara que sempre tem uma resposta na ponta da língua? Eu já falei que não é isso. De qualquer forma, o que você acha, Kai? Shin. Eu pessoalmente não acho que ele seja ruim. Não é de falar muito, é meio estoico. Mas ele é bom. Espera um pouco, Kai. Crena de repente entrou em pânico. Kai segurou a risada. Crena era muito fácil de ler. Entendi. Mas como ninguém pegou ele ainda, eu vou atacar primeiro. Vamos mostrar para ele um ataque noturno à moda oriental essa noite, o mais rápido possível. Kakai. E, eu não penso nada sobre o Shin, mas eu não acho que isso seja legal. Você devia ser mais como uma Yamato Nadeshiko, ou algo do tipo. Crena ficou agitada, e as garotas sorriram ao mesmo tempo. Você é tão fofa, Crena! Alguns segundos depois, Crena entendeu o que aconteceu. Ei! Encontrei vocês! O arbusto chacoalhou, e Daya, um companheiro de esquadrão, apareceu. Ele era alto e magro, tinha o cabelo loiro brilhante e olhos cor de esmeralda. Apenas um detalhe, ele era um garoto. Pá! Daya foi alvejado pelas armas supersônicas de todas as garotas, que provavelmente estavam engatilhadas desde o começo, e também foi acertado por todos os itens que elas conseguiram jogar. Assim, recuou rapidamente para dentro do arbusto. Ei, quem foi que jogou uma pistola? Podia ter me machucado se estivesse engatilhada. Daya, atingido diretamente por um objeto nessa segunda rodada, finalmente ficou em silêncio. As garotas colocaram as roupas às pressas, e Angel se aproximou. Então, Daya, o que foi? Seria bem legal se você me perguntasse, você está bem? Com uma voz doce nesse momento, Angel. Bom, você está bem, Daya? Tá, foi mal, por favor, não diga isso com essa cara medonha. Eu vou chorar assim. Kai prendeu o velcro do uniforme de combate. Viu que as outras já tinham se vestido e então falou. Ok, Daya, você pode sair agora. O que foi? Ah, sim. Na verdade, hoje eu sou o mensageiro. Parece que alguém tinha pedido que ele entregasse uma mensagem. Crena usou seus braços inutilmente para tentar cobrir o seu corpo voluptuoso que não conseguia ser camuflado nem pelo uniforme de combate. Fez um beicinho. Você podia ter nos contatado usando o para-raid. Por que veio até aqui? Daí coçou a cabeça. Bom, seria bem estranho me comunicar com garotas usando o para-raid, bem quando vocês estão se divertindo, e se eu acidentalmente ouvir sobre suas histórias de amor. Se bem que provavelmente eu ouviria algo como a Crena realmente gosta do Shin, ou algo desse tipo. O quê? O rosto da Crena ficou vermelho ao ouvir ele falar em um tom fofo, o qual ela nunca usaria para falar, e as outras garotas do esquadrão começaram a murmurar. Espiar é algo imperdoável. Mas você tomou a decisão certa. Nós, na verdade, não nos importamos. Mas a Crena definitivamente não aguentaria. E estávamos falando sobre isso nesse exato momento. Ah, sim, se o Shin se sincronizar conosco da próxima vez, diga aquilo em voz alta, Crena. Vamos ver como ele vai reagir. Ela ficou dizendo que o Shin era horrível, sempre o deus da morte sem expressão, sempre sério, e que ele não era nem um pouco fofo. Eu não disse isso. Parem com isso. Você é tão fofa, Crena. Uá! Suas idiotas. Crena, que foi provocada por todo mundo, incluindo Daya, segurou a cabeça enquanto gritava. Kaia, tentando segurar a risada, perguntou. Então, se não foi isso, o quê? O que você queria dizer de verdade, então? Ao ouvir, Daya perdeu toda a expressão de seu rosto. Ah, é daquele Shin. E com essas palavras, os rostos das garotas ficaram tensos.
O homem não vive só de pão. Milhares de anos atrás, um salvador etéreo disse uma vez e, então, virou um ditado clássico. Na vida de uma pessoa, sempre se precisa de coisas a mais para enriquecer o corpo e a mente, como lanches, café, música, jogos e coisas do tipo. Os porcos brancos da República, que os jogaram nesse inferno, nunca lhes deram nada além do mínimo para sobreviver, pois provavelmente achavam que não era necessário. Por outro lado, se um homem quisesse viver, a principal coisa era encher o estômago. Certo, Fido, temos um problema aqui. O que um dia foi uma cidade, agora não passa de escombros. De tempos em tempos, eles procuravam nessa cidade alguma coisa que ainda estivesse comestível, alguns vegetais crescendo nos jardins de alguma das casas, animais de estimação voltando a ser selvagens depois de escaparem de seus lares no caos da guerra e coisas de entretenimento abandonado. Eles estavam em uma praça enterrada sob escombros. O vice-comandante Hayden comeu a comida sintetizada e o pão esmagado, produzidos em uma fábrica, e que foi obtido em uma sala do pânico em uma das cidades próximas. Seu uniforme estava solto, mostrando seu enorme e grande corpo. Ele era um Aizen puro sangue, seu cabelo curto cor de metal escuro e seu rosto afiado parecia robótico. O catador era um drone que seguia o Juggernaut e o reabastecia com munição e pacotes de energia. Era esguio, tinha 4 pernas curtas, não era muito bonito. Nesse momento, um certo catador na frente dele baixou a cabeça, avaliando os objetos à sua frente através de um sensor óptico em forma de lente. Qual desses é lixo? Pi. Ele imediatamente estendeu o braço mecânico e jogou a comida sintética para o lado. Hayden observou o objeto branco rolar para longe e pegou o pão que foi deixado para trás. Começou a mastigar. Até um drone sabia que aquilo era um lixo. As línguas daqueles porcos brancos devem estar podres, já que conseguem considerar aquilo como comida. Todos os campos de concentração e bases tinham fábricas de alimentos e fábricas automatizadas para suprir as necessidades das batalhas. A fonte de energia do sistema automático de reabastecimento de comida e o controle da produção vinham por cabos subterrâneos do outro lado da Grande Muralha. No entanto, quem controlava esse sistema eram os porcos brancos que não os consideravam humanos. Então a comida era pouca e de péssima qualidade. O que eles chamam de comida sintetizada parecia bem mais bombas plásticas do que comida. Devem te fazer ficar mais burro com o gosto ruim que isso tinha. Assim, seria preciso procurar nos lixões abandonados há 9 anos se comida de verdade podia ser encontrada. Felizmente, esse esquadrão não tinha necessidade de patrulhar. Então, muito tempo e pacotes de energia podiam ser conservados, fazendo com que os esquadrões procurassem pelas cidades enquanto pilotavam o Juggernaut. Então, Fido, hoje estamos procurando outras coisas além desse lixo. Pegue o quanto quiser, incluindo outros tipos de comida. Pi. Raiden, que estava sentado no chão parecendo um delinquente, se levantou e Fido o seguiu com seus passos fazendo rangidos. Uma das missões dos catadores era encher seus cockpits com qualquer coisa. Detritos de máquinas, cápsulas de bala, comida, etc. As instruções de Hayden, no entanto, eram um pouco estranhas. Só para constar, o termo catador era só um apelido. Se os suprimentos não fossem suficientes para uma batalha, eles pegariam itens utilizáveis de Juggernauts destruídos ou de outros catadores. Fora de combate, eles vagam pelo campo de batalha e pegam itens que podem ser usados. Por isso os processadores os chamam de catador. Eram bons companheiros de equipe, pois com eles não tinham que se preocupar com a falta de munição ou com a falta de pacotes de energia. Eram abutres que pegavam toda a carniça que sobrava no campo de batalha. Fido é um catador, que está do lado de Shin há 5 anos. Disseram que foi capturado por Shin depois de um ataque inimigo, onde acabou sendo o único sobrevivente. Não tinha sido completamente destruído, mas tinha perdido a mobilidade. Ela tinha uma capacidade mínima de aprendizado, mas um mero robô quebrado que foi capturado não teria inteligência suficiente para agradecer. Porém, desde então, Fido sempre prioriza Shin, reabastecendo as coisas para ele primeiro. Seguia-o para qualquer esquadrão que ele fosse designado, ficando sempre ao seu lado. Diferente dos catadores, que não se importavam com os sentimentos, esse mostrava algum tipo de lealdade. Era um modelo antigo que começou a ser feito no começo da guerra, e, como esteve servindo por muito tempo, provavelmente aprendeu muitas coisas. E a esse drone que obedientemente segue seu mestre, Shin simplesmente o nomeou como Fido. Um bom nome para um cachorro como Nina ou Rex. Como era de se imaginar, tinha alguma coisa errada com a cabeça daquele cara. Pi. Fido de repente parou atrás do Hayden e se virou. Olhou para onde os sensores ópticos estavam olhando e viu ossos brancos desgastados, embaixo de uma grande árvore que crescia nas sombras dos escombros. Ah! Então foi por isso que Fido o chamou. Hayden se aproximou do cadáver. O uniforme estava todo esfarrapado. Os braços amputados ainda seguravam o rifle.
No seu pescoço tinha uma etiqueta de identificação presa por uma corrente. Ele não parecia ser um 86. Provavelmente, era um dos membros do exército original da República que lutaram incansavelmente 9 anos atrás. Alguns segundos depois, Hayden ouve um pai. Fido soltou outro de seu barulho característico, se perguntando se conseguia pegar alguma coisa útil dali. Fora da batalha, ele priorizava a coleta das sobras dos mortos. Provavelmente era um hábito que pegou do Shin. Nunca tinham pegado corpos, porque os porcos brancos tinham proibido eles de recuperarem os cadáveres. Depois de fazer uma pequena pausa, Hayden balançou a cabeça. Não precisa... Deixa ele aí. Ele reconheceu a árvore que estava em frente a ele. Era uma sakura. Era uma árvore originária do extremo oriente do continente. Ela florescia quando chegava a primavera. Esse ano, durante a estação do desabrochar, por sugestão de Kaie, todos os membros do esquadrão tinham que vir ver essa árvore florescendo lindamente. As pétalas cor-de-rosa se fundiam na noite quando a lua iluminava o lugar. Era uma vista linda. O soldado estava deitado nesse carpete de pétalas, olhando para as lindas flores. Não havia motivo para enterrá-lo negando a ele essa linda visão. Ele pode ter sido um alba, mas vivenciou o campo de batalha. Foi um guerreiro que deu seu corpo e alma pelo seu país. Ele não pode ser considerado um porco branco igual àqueles outros. Após um breve momento de silêncio, olhou para cima e sentiu um calor imaginário em sua orelha. Para todas as forças que estão dando um passeio. Vocês me ouvem? Céu! O que é isso? Uma voz límpida podia ser ouvida como se estivesse ao lado. Como representante de todos os membros sincronizados que estavam fora da base, Hayden respondeu. Houve uma mudança repentina no clima. Uma tempestade se aproxima. Hayden estreitou os olhos. Ao leste, no céu acima das áreas controladas pela Legião, podia-se ver alguma coisa cinza se espalhando. Era tão fraco que ele, mesmo tendo uma visão excepcional, teve que apertar os olhos para ver melhor. As efemeridas da Legião eram do tamanho de uma borboleta, capazes de absorver e refratar a luz e as ondas eletromagnéticas, interceptando os sinais de um campo de batalha. Esses drones lideravam o caminho sempre que um ataque começava, anulando o radar do inimigo e protegendo muito bem seus aliados. Eles eram uma peça-chave nos ataques da Legião. Quando? Eu acho que em cerca de 2 horas. Parece que outras forças estão se juntando atrás das que estão se aproximando de nós. Reabasteça com o que conseguir. As forças mais perto estavam tão distantes que não conseguiam ver a olho nu, e o radar já estava desativado. Mesmo assim, não. Aquele que estava falando aquilo conseguia determinar como era a real situação, como se tudo estivesse na palma de suas mãos. Entendido. Retornando imediatamente. Xise, Cloto. Me encontre na entrada da Rota 12. Entendido. Parece que não tem um pastor dessa vez, assim fica mais fácil. Pode ter mudanças nas rotas do inimigo, mas vamos fazer uma emboscada perto do ponto 304 e vamos acabar com eles de uma só vez. Raiden deu ordens ao seu grupo de batedores e correu de volta ao seu Juggernaut. A voz de Cell parecia muito alegre quando disse aquilo. Raiden estava com um sorriso selvagem estampado no rosto. Apenas, ovelhas, Que ótima hora para caçar. Mesmo a situação parecendo pior do que eles descreveram, as táticas das ovelhas eram bem mais simples e fáceis de lidar, já que não tinham um pastor liderando. Tendo conhecimento das forças inimigas de antemão, eles se sentiam muito mais aliviados. Pelo amor de Deus, esse maldito Deus da morte, pensou Hayden, franzindo a testa. Qual foi o primeiro pensamento? Aquele Deus da morte de olhos vermelhos vagando pelo campo de batalha, procurando por cabeças perdidas. Hayden e os outros voltaram para a base e encontraram outras 18 unidades de prontidão, prontas para agir. A unidade de Cell era a que estava mais próxima da entrada. Ele estava sorrindo igual um gato travesso. Você é muito lento, Hayden. Pensei que você tinha pisado em alguma mina terrestre. Eu voltei o mais rápido que pude. E além disso, para com essas piadas sobre minas terrestres. Ah, foi mal. Cujo foi explodido por uma mina terrestre automática. Nos 2 meses desde que esse esquadrão foi formado, ele foi a terceira KIA. A taxa de morte dos processadores é bem alta. Todos os anos, centenas de milhares eram recrutados. 1 ano depois, restavam menos de 1000. Mas isso já era um grande avanço, comparado com os seus antecessores, os quais todos praticamente morriam. Naquela época, a única maneira de lutar contra a Legião era ir no meio de um batalhão deles com foguetes e bombas nas mãos. Então, a taxa de mortos de cada dia era de, pelo menos, 50%. Mas, mesmo que a taxa de KIA desse esquadrão seja extremamente baixa, eles ainda estão no fronte de batalha. Nunca teve um campo de batalhas onde não houve perdas. A chegada da morte sempre é repentina e justa. Todos estão aqui? Então escutem. Todos ficaram a postos quando ouviram a calma voz ao longe.
O mapa da primeira área de guerra já estava cheio de anotações contendo várias informações importantes para aquela operação. Shin já estava na frente deles. Parecia iluminado pela luz do luar. Seu rosto branco estava acompanhado pela familiar roupa de camuflagem desértica. O emblema de capitão indicava que ele era o líder. O lenço azul continuava ao redor de seu pescoço, e esse era um dos motivos do seu apelido sinistro. A cabeça do deus da morte já tinha sido arrancada, mas ainda estava escondida pelo lenço, ou algo do tipo. Vou explicar a situação. O líder desse esquadrão, apelidado de Deus da Morte, viu todos os seus companheiros com seus frios olhos vermelhos. A reunião sobre os números dos inimigos, das rotas de embate e de quais seriam as contramedidas foi bem simples, porém bem explicada. Todos os processadores entraram nos Juggernauts. Cada um deles, seja pelo rosto ou físico, dava para perceber que eram jovens soldados, no meio ou no final de sua adolescência. Depois que tudo foi selado dentro da escotilha, as 21 unidades blindadas acordaram de seu sono. O M-1A4 Juggernaut era um drone de guerra blindado não tripulado, com homens dentro. Suas 4 patas eram finas e longas, sustentando o pequeno corpo marrom claro em forma de casulo. A unidade possuía 2 metralhadoras pesadas como armas adicionais, um par de fio de arame e um canhão de 57 mm nas costas. De longe, a máquina parecia uma aranha com as armas balançando na parte da frente, junto com o canhão principal nas costas, pareciam as garras e a cauda de um escorpião. Esse era o caixão de seus compatriotas 86. A emboscada seria feita em uma cidade abandonada. Shin estava escondido em um canto de uma igreja em ruínas, estava sentado na cabine apertada do Juggernaut. Então abriu os olhos. A área que virara um campo de guerra era uma avenida. Eles se dividiram em várias equipes, espalhadas pelos cantos da rua para terem certeza de que as trajetórias de disparo não ficassem uma em cima da outra. A equipe do fronte era composta pelos números 1 e 3, Shin e Seo. Agiriam independentemente da equipe de cobertura composta pelos números 2 e 4, Raiden e Kai, flanqueando a rua. A equipe de canhão, liderada pelo número 5, da IA, e a equipe de atiradores de elite, liderada pelo número 6, Krena, estavam escondidos do outro lado da rua esperando. Shin olhou sem demonstrar reação para a pequena tela holográfica, detectou a quantidade e a formação dos inimigos e estreitou os olhos. O cockpit do Juggernaut era semelhante ao de um jato de caça, com vários interruptores alinhados e um controle. Uma tela de LCD mostrava várias informações. Diferente da escotilha anti-vento do caça, o cockpit do Juggernaut era totalmente coberto. Era impossível ver o lado de fora. Ao invés disso, tinha 3 telas ópticas dimensionais e uma janela holográfica que mostrava mensagens, fornecendo informações ao piloto, mas não diminuía a escuridão, nem deixava menos claustrofóbico o lugar. Pode-se dizer que era um caixão. A formação do inimigo era como o esperado. Tinha a forma de um trigo. A equipe de reconhecimento liderava a vanguarda, e 4 equipes na ponta do trigo. Essa era a formação ofensiva clássica do esquadrão blindado. De fato, como dizem, o número e a habilidade da legião sempre foram superiores, então eles não usariam nenhuma formação diferente da habitual. Assim, são facilmente identificados. Não importa qual seja a previsão, o inimigo sempre vai enviar uma força de combate enorme para tentar ganhar com números. Essa tática nunca mudou. Enfrentando essa legião, esse apelido era merecido. Seria difícil acabar com eles mesmo com o dobro de tropas. E um exército normal já teria recuado devido ao desespero e ao desamparo. No entanto, o estilo de combate dos Juggernauts, dos 86, sempre foi o de lutar contra muitos, contra números esmagadoramente grandes, apenas com poucas unidades. De repente, Shin se lembrou de uma frase que ouviu há muito tempo, quando alguém recitou para ele uma frase da Bíblia. Alguém. Ele não se lembrava mais do rosto nem da voz dessa pessoa. Tudo o que ele conseguia se lembrar era a última cena. A voz. E aquela frase. E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Raiden ouviu Shin murmurar algo através do para-raid. Parecia algum barulho. Colocou as pernas para baixo e se sentou em posição vertical. Ele estava escondido sob os escombros. Sua visão estava coberta pelo cinza do concreto, e o radar estava inativo. Shin não estava falando na língua nativa de lá, a língua da República. Então ele não conseguia entender. Tudo o que conseguiu ouvir foi: "Dicit ei legio nomen mihi." Seu reclamou: "Shin, você está lendo a Bíblia em uma situação como essa? Que péssimo gosto, especialmente porque está falando bem essa frase agora." O que foi que ele disse? Quando o Messias perguntou se eles eram demônios ou espíritos dos mortos, eles responderam: "Legião, porque somos muitos." Raiden ficou em silêncio. Claro, porque aquilo era horrível. De repente, outra pessoa se sincronizou no para-raid.
Controlador 1 para todas as unidades. Desculpe pelo atraso. Uma encantadora voz, que parecia o badalar de um sino prateado, entrou pelos ouvidos através do para-rede. Parece que a nova controladora foi designada para o esquadrão depois que o controlador anterior se demitiu por ter ficado aterrorizado pelo Deus da Morte. Pela voz, ela parecia ter mais ou menos a mesma idade que eles. Inimigos se aproximando. Por favor, intercepte eles no ponto 208. Cangalheiro para controlador 1. Confirmando. Posicionamento no ponto 304 completo. Shin respondeu automaticamente. Parece que houve um suspiro no outro lado do para-rede. Que rápido! Impressionante da sua parte, cangalheiro. A controladora ficou maravilhada com aquilo. Claro. Raiden começou a murmurar. Shin e o resto do pessoal do esquadrão tinham codinomes, mostrando que eles eram veteranos. A maioria dos processadores usavam o nome do seu esquadrão e números. Aqueles que tinham codinomes diferentes eram veteranos que sobreviveram a pelo menos um ano de batalhas, já que a taxa de sobrevivência era menor que 1%. Eles foram abençoados com talentos e habilidades que aqueles que morreram nunca tiveram. Eram demônios, deuses da morte em forma de monstros. Todos os processadores do ponta de lança tinham codinomes únicos, eram veteranos de 4, 5 ou mais anos de combate. Eles eram muito bons. Até mesmo a princesa que se escondia atrás da muralha da cidade sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou silenciosamente impressionado. Sabendo que a legião atacaria, o ponto 208 era um ótimo ponto para contra-atacar. Fazia apenas uma semana que ela tinha virado a controladora do ponta de lança. Mas, pelo jeito, ela não era só uma pessoa gentil. Uma sirene. Os sensores das patas ressoaram. A janela holográfica apareceu na frente dele e deu zoom. Na frente deles, onde havia escombros de um prédio caído na rua principal que estavam flanqueando, apareceu uma mancha preta na outra extremidade onde o sol brilhava. Depois de alguns segundos, o horizonte estava coberto de metal. Eles chegaram. A tela do radar imediatamente encheu de unidades inimigas. O exército de robôs invadiu a cinzenta cidade destruída, como uma sombra que devora toda a luz. Começou a se aproximar deles. As unidades estavam alinhadas, cada esquadrão de 50 a 100 metros de distância entre eles. Mesmo os mais leves deles, os batedores, formiga, pesavam 10 toneladas. Quando avançavam faziam um leve ruído de ossos. Passos não podiam ser ouvidos. Apenas o farfalhar das folhas, enquanto eles se aproximavam. Era uma visão surreal, mas infelizmente era real. Com 3 pares de pernas, eles avançavam. As pernas se mexiam conforme o sensor sob o abdômen ordenava. Tinham armas anti-infantaria de 7,62 mm nos ombros balançando. Os formigas eram como piranhas. Tinha também a unidade de combate a curta distância, Lobo Cinzento, um drone aterrorizante que parecia um tubarão com 6 pernas, com lança-foguetes antitanque de 76 mm nas costas e lâminas de alta frequência no par de pernas dianteiras refletindo uma luz opaca. Eles estavam juntos com tanques de 50 toneladas, Leão, que tinha 8 pernas que quase não conseguiam suportar o peso. Eles carregavam um terrível e horripilante canhão de cano sem estrias de 120 mm, enquanto continuavam a marchar imponentemente. O grande enxame de drones efemeridas espalhados pelo céu bloqueava o sol, fazendo sombras no chão. A legião tinha nanomáquinas que agiam como sangue e sistema nervoso. Suas peles derretidas flutuavam no ar como um pó prata ou como a neve branca. Os batedores formiga entraram na zona de tiro. Passaram pela primeira equipe da emboscada, liderando o resto das unidades, até o último leão entrar. Quando todos entraram na zona de tiro. Fogo! Shin ordenou. Na mesma hora, todas as unidades que estavam esperando puxaram o gatilho ao mesmo tempo. O primeiro tiro foi da 4ª equipe, mirando a vanguarda deles. E na mesma hora, a equipe 1 atirou com os canhões focando a retaguarda. Os fracos formigas e os leão que tinham armaduras finas na parte das costas foram abatidos, ficando incapacitados. Antes que o que sobrou da legião pudesse reagir, as outras unidades bombardearam com os canhões. Explosões. Boom! As lascas de metal destruídas e o sangue prateado das nanomáquinas espalharam-se junto com as chamas. Na mesma hora, os 21 Juggernauts se viraram. Alguns deles saíram da cobertura para continuar atirando, enquanto outros rapidamente se espalharam usando obstáculos e escombros como cobertura, se movendo para trás ou para o lado de seus companheiros atirando na legião, depois se afastando. Aqueles que começaram com os tiros saíram de suas coberturas e começaram a flanquear o inimigo. O Juggernaut era um fracasso como máquina. A liga de alumínio usada não conseguia resistir a tiros de metralhadoras pesadas. Mesmo que sua mobilidade fosse muito maior do que as dos tanques, o poder de fogo do canhão deles era muito inferior se comparado com o do leão. As 4 patas delicadas só conseguiam suportar pouco peso. Provavelmente, porque o tempo para desenvolver a parte de locomoção tenha sido bem curto.
Quanto mais patas, mais complexo era de se fazer a parte de locomoção da máquina. Às vezes a pressão nas patas era muito grande, e elas muitas vezes perdiam o equilíbrio em terrenos mais moles, como nos pântanos que existiam no fronte oriental. Geralmente, robôs de combate em filmes e animes frequentemente conseguiam pular e correr de forma bem rápida, mesmo no ar. Mas isso era só imaginação. Era só um sonho para essa máquina falha. Podia até rir de tão ridícula que era, pois era literalmente um caixão móvel. O Juggernaut era tão fraco, que não conseguia nem lutar direito contra um fraco formiga. Imagine então contra um lobo cinzento ou um leão. Geralmente, para conseguir vencer, tinha que lutar com várias unidades, e usar o terreno e os obstáculos para compensar essa falta de força. Tentar atacar pelos flancos ou por trás, onde as armaduras dos inimigos eram mais fracas. Essa era a tática que foi passada de geração a geração por 7 anos. Veio dos 86 anteriores que aprenderam e melhoraram essas técnicas, em troca de grandes sacrifícios. Os processadores do Esquadrão Ponta de Lança usaram essas táticas para sobreviver por todos esses anos no fronte de batalha, e estão mais familiarizados com isso do que qualquer outro esquadrão. A química entre eles foi desenvolvida e aprimorada, para que conseguissem entender uns aos outros e assim conseguissem lutar com mais facilidade, sem ter que depender de informações adicionais ou contato do controlador. E antes que percebesse, seu rosto mostrava um sorriso de escárnio. Nós temos a proteção do Deus da Morte aqui. O Juggernaut, que carregava a gravura de um esqueleto sem cabeça, o cangalheiro, rapidamente disparou através das sombras e dos prédios desmoronados. Os tiros dos inimigos não o atingiam, e ele nunca errou. Conseguia fazer caminhos incríveis para atacar os pontos cegos do inimigo, ou atraí-los para uma emboscada de seu esquadrão, não importando se eram formiga, lobo cinzento ou leão. A missão do Shin era atacar sozinho os flancos inimigos para quebrar sua formação, abrindo caminho. O estilo dele se focava em combate a curta distância, explorando os pontos fracos dos inimigos. Os pontos vermelhos no radar indicavam que os inimigos ainda não foram derrotados. Ele sabia disso, pois seus olhos cor de sangue não viam quase nenhum ponto vermelho desaparecer do radar. Como um verdadeiro Deus da Morte, com seu olhar gélido ordenou que todas as máquinas inimigas fossem destruídas. De repente, sentiu um pequeno lamento. Novamente, ele não apareceria. Esse pensamento sem sentido preencheu sua mente por alguns segundos, antes de sumir junto com uma enorme explosão que aconteceu quando puxou o gatilho. Seus olhos e pensamentos foram movidos para o próximo alvo, e enquanto disparava, dava instruções para seu esquadrão de como matar de forma mais eficaz as máquinas. Equipe 3. Façam o inimigo ir atrás de vocês e vão para o sudoeste. Equipe 5. Mantenha sua posição e espere até que todos os inimigos tenham entrado na zona de tiro para começarem a atirar. Daya, Cão Negro. Aqui. Entendido. Angel, Bruxa da Neve. Use esse tempo para recarregar. Cell, Raposa Risonha. Também. Tente não atirar em nós, Cão Negro. Haruto Falcão. No ponto 270, distância de 400 metros. Está saindo do prédio. Assim que aparecer, atire. Entendido. Kino, Fafnir. Me dê uma mãozinha aqui. Uma onda de tiros de canhão pôde ser ouvido de longe. Os escombros da cidade tremiam. Os lobos cinzentos escalaram a parede perpendicular ao solo. Tinham uma mobilidade muito grande, com o objetivo de atacar de cima. Foram despedaçados no momento que saltaram, explodindo no ar. Shin procurou com seus olhos o próximo alvo e detectou movimentos estranhos antes de desviar o olhar. Pessoal, cessar fogo, se espalhem. Todos imediatamente executaram o comando repentino. Ninguém questionou. Por que fazer uma coisa tão estúpida dessas? Enquanto a linha de frente estava lutando, a Legião mandou reforços. Ainda havia uma unidade da Legião que não tinha aparecido. Um zumbido estridente. Os bombardeiros vieram de longe e pousaram em todas as esquinas, fazendo explosões repentinas. A terra preta explodiu no ar. Era o ataque de suporte dos canhões automáticos de 155 mm, os bombardeiros de longa distância, Escorpião. Com o auxílio do computador de bordo, foi calculada a trajetória. Estima-se que o canhão foi disparado a 30 km na direção nordeste. Mas, na verdade, essa informação era inútil, pois não tinham armas nem como ir lá para atacá-los. O que eles podiam fazer era analisar o terreno e a posição dos observadores inimigos, para tentar prever onde seriam os próximos disparos. Controlador 1 para todas as unidades, enviando agora as possíveis localizações dos observadores, 3 deles. Por favor, encontrem e destruam-nos. Shin levantou uma sobrancelha. Havia 3 pontos brilhantes no mapa. Comparando com a distribuição das tropas inimigas que tinha descoberto, mandou instruções para a atiradora Krena, que estava escondida entre os prédios da parte de trás. Krena, pistoleira. Ponto 030.
Distância de 1.200 metros. 4 unidades no telhado. Entendido. Deixa comigo. Controlador 1. Transmitir dados por meio de laser pode revelar nossa localização. Por favor, transmita os dados usando só a sua voz durante a batalha. Me desculpe. A próxima onda de observadores está chegando. Por favor, continue tentando descobrir a posição deles. Nesse momento, parece que ele sentiu um sorriso radiante se abrir do outro lado do para-raid. Claro! Ao ouvir a resposta sincera da controladora, Shin franziu a testa. Mas então sua atenção voltou para o campo de batalha com flashes repentinos e alertas. Os canhões bombardeavam o campo de batalha como uma grande tempestade, já que a Legião não se importava com as máquinas aliadas. Essas táticas bárbaras poderiam ser usadas, já que todos eram drones sem vida. Raiden ouviu as explosões e continuou a procurar sua próxima presa. Olhando a quantidade de rastros de balas, conseguiu ver que o inimigo ainda estava em maior número. Se acertassem um tiro neles, tomariam um dano crítico, e uma explosão de canhão de tanque iria obviamente fazê-los em pedacinhos. Disparou por cima da cobertura e se escondeu nas sombras de uma ruína, apenas para encontrar um convidado por lá. Era o cangalheiro. Ele parecia ter acabado com sua munição e estava sendo reabastecido pelo catador, Fido, como de costume. Tem muitos deles, hein? Não parece que estamos caçando? Aproveite. Ele com certeza ouviu a conversa dele com Cell, já que deu uma resposta sarcástica dessas. Tem muito mais leões do que o esperado. Parece que eles foram reabastecidos. Percebeu friamente, como se acabasse de lembrar-se de levar um guarda-chuva por causa de uma garoazinha. Em vez disso, Raiden nunca viu Shin vacilar em nada. Ele provavelmente nunca vacilaria em nada durante toda a sua vida, ou até mesmo depois de sua morte. Temos um limite de cobertura. Nesse ritmo nossos movimentos serão detectados. É melhor acabarmos com todos eles antes que isso aconteça. Os braços de metal de Fido trocaram o container de munição e a reposição de munição foi feita. Cangalheiro se levantou. Eu vou dar um jeito nos leões. Deixo os outros inimigos e o comando dos reforços para você. Entendido, cangalheiro. Você vai ser xingado pelo velho Aldrete de novo. Cangalheiro parecia ter soltado uma risada. Escombros explodiram. Na velocidade máxima, o Juggernaut disparou entre um ponto de cobertura para outro e rapidamente conseguiu se aproximar de 4 leões inimigos. Isso não poderia ser simplesmente chamado de suicídio, muito menos de imprudência. A controladora gritou. Cangalheiro! O que você está? Um leão ajustou a mira de seu canhão e abriu fogo. O cangalheiro pulou para o lado desviando do tiro. Outro tiro foi disparado e ele desviou. Fogo, tiros e mais tiros. Tanto humanos quanto os drones já teriam sido obliterados pelos tiros contínuos do canhão de 120 mm, mas o cangalheiro conseguiu desviar de todos os tiros e continuou avançando. Ele não mudou a sua rota depois de ver os canhões inimigos em seu caminho. Em vez disso, continuou avançando usando sua experiência, instinto e habilidades de pilotagem inacreditáveis, como um esqueleto sem cabeça se contorcendo. Os 4 leões se viraram irritados, olhando com um olhar medonho, avançaram com tudo. Seus corpos de aço eram os mais pesados que tinham, mas conseguiam acelerar até a velocidade máxima silenciosamente de sua posição até a posição do cangalheiro. A mobilidade dos inimigos era tão injusta, tinham poderosos amortecedores e um potente atuador linear. As 8 pernas foram levemente dobradas e uma unidade pulou de repente, tentando esmagá-lo. Nessa hora, o cangalheiro pulou imediatamente. Desviou do ataque do leão pulando para o lado, girou no ar, aterrissou e pulou novamente. Ele subiu em uma perna do leão, pisando nas juntas, subiu e rapidamente chegou no topo do canhão. Abriu as pernas, se inclinou para a frente e encostou seu canhão principal na armadura de aço do inimigo. Visivelmente, ali era a parte mais fina da armadura, bem em cima da parte de trás do canhão. Fogo. O tiro de alta velocidade perfurou as placas de aço, enquanto o potente explosivo, cuja velocidade de explosão é 8.000 metros por segundo, explodiu dentro do leão. O cangalheiro já estava olhando para o segundo leão, saltou do primeiro que já estava saindo fumaça negra. Se esquivou de todos os tiros com facilidade, quando chegou na perna, balançou as lâminas de alta frequência, uma arma para combate de curta distância. Ninguém além do Shin tinha isso, era muito poderoso, mas o seu alcance era muito curto. Quando a segunda unidade perdeu o equilíbrio e tropeçou, disparou e a eliminou. A usou para bloquear o tiro da terceira unidade. Enquanto os sensores das unidades leão estavam se distraindo com as chamas das explosões, ele jogou o arame, se agarrou em um prédio alto e pulou na terceira unidade que estava movendo seu canhão feito um louco depois de perder o alvo. E então disparou nela. Ele conseguia perceber que a controladora do outro lado do para-raid estava sem palavras. Se o desenvolvedor desse caixão de aço visse o que o cangalheiro fez,
ele poderia desmaiar ou ficar aterrorizado. Raiden estreitou os olhos enquanto observava a bala de Shin. O Juggernaut não foi feito para esse tipo de batalha. Era simplesmente uma arma suicida que era abatida com um único tiro. Não tinha grande poder de fogo, nem armadura e nem mobilidade. Só era boa se conseguisse atirar de longe. Para destruir um só leão, seria preciso muitos Juggernauts. Naturalmente, o preço por isso era enorme. As pernas do Juggernaut eram frágeis, e com excesso de força, elas seriam totalmente destruídas no final da batalha. Tanto que a própria unidade se tornaria facilmente um alvo para outras unidades da Legião, que visavam proteger a força principal, os leões. Devido aos esforços de Shin, Raiden e os outros podiam acabar com os outros inimigos sem se preocuparem com os leões. O resultado já estava decidido. Na verdade, Raiden estava curioso como Shin conseguiu sobreviver. Não só sobreviveu agora, mas por 5 anos esse monstro continuou a sobreviver, usando tais métodos insanos. É uma pena, Raiden sempre pensou. Eles lutam juntos há 3 anos. Há 3 anos, Raiden era o vice-comandante de Shin, seu substituto. Ambos tinham codinomes pessoais, mas Raiden nunca conseguiria imitar os movimentos dele. Ele nunca conseguiria superá-lo. Aquele deus da morte sem cabeça era um prodígio da guerra. Ele não era só sortudo, mas se tivesse bastante tempo e equipamentos bons, Shin poderia se tornar o núcleo principal para a destruição de toda a Legião sozinho. E ele tinha o potencial para se tornar um herói em qualquer época. Mas infelizmente, Shin acabou nascendo na época errada. Se tivesse nascido antes, no passado, na época dos Cavaleiros, teria sido um grande guerreiro. E se estivesse na última guerra da humanidade, seria um herói que teria seu nome gravado nos anais da história da guerra. Ali, era só um maldito fronte de batalha sem importância. Ele não seria reconhecido. Não tem dignidade nem direitos humanos. Quando morrer não vai ter um túmulo, e nada do que fez será registrado para a posterioridade. Era usado como uma arma, e depois seria abandonado para morrer em um campo de batalha desconhecido. Esse era seu destino. Igual a milhões de companheiros e aliados que morrem nesse campo de batalha, não deixaria nada além de seus ossos podres. As nuvens formadas pelos drones efemeridas começaram a se dissipar. O brilho do sol retornou, enquanto o resto da legião recuava com a cobertura dos escorpiões. Os frios drones destruídos nunca serviriam de vingança pelo sacrifício de seus companheiros, pois quando consideram que as perdas já passaram do limite aceitável, eles recuam imediatamente. O pôr do sol iluminava o cangalheiro, em meio aos destroços dos leões. Aquela luz sob ele era como a luz do luar brilhando sob a lâmina de uma antiga espada, incrivelmente bela. Caso não houvesse batalhas noturnas ou ataques dos inimigos, as poucas horas que tinham entre a limpeza depois do jantar até a hora de apagar as luzes eram um precioso tempo livre para eles. Angel limpou a cozinha, fez café para todos e voltou encontrando todas as pessoas da base reunidas no pátio na frente do hangar. Certo, 1 tiro no Mestre Urso e 2 no Cavaleiro Coelho. 7 pontos para o Haruto. Arg, errei 2 ali. Eu realmente não sou bom com armas. Fido de repente colocou um desafio. Coloque as latas de lado. Como Kino, que é a próxima, se sairá dessa vez? Você está falando sério? Ah, não consigo fazer isso. Próximo. Quem é o próximo? Ande logo. Sou eu. Caetânia, a próxima. Certo. 2 pontos. Uau! Todos os 5 tiros acertaram. Como esperado de você, Raiden. Foi fácil. Não fique se achando. Sai daí, Crena. Mostra para eles suas habilidades divinas. Certo, deixa comigo. Fido, não arrume, só deixa aí. Uou! Meu Deus, você está dificultando hoje, Fido. Deixar em formato de torre deixa mais difícil ainda. Shin, sua vez. Uou! Você acabou com todos. Você é irritante como sempre. Havia muitas latas vazias depois do jantar. Então todos pegaram suas pistolas para dar alguns tiros. Eu desenhou alguns animais fofos nas latas para indicar os pontos. Enquanto isso, Fido recolhia as latas que foram derrubadas ao mesmo tempo em que o pessoal atirava, organizando-as em formato de torres ou pirâmides. Angel sorriu enquanto observava a ótima atmosfera do lugar. O jantar estava muito bom. Eles cortaram o javali e assaram a sua carne. Adicionaram muito molho feito de groselha, acompanhado de vegetais colhidos dos campos, leite enlatado e sopa de creme de cogumelos. Não era divertido comer na cantina, então todo mundo pegou e levou as mesas para o lado de fora. Aqueles encarregados de cozinhar tinham muitas coisas para fazer, então todo mundo ajudou a fazer o jantar. Foi agradável. Ela se sentia muito feliz quando todos estavam juntos. Shin nem olhou para as latas que tinha derrubado. Começou a folhear as páginas de um livro em um canto um pouco afastado da multidão. Angel colocou uma caneca de café na frente dele. Bom trabalho.
Shin, em resposta, apenas levantou os olhos. Angel entregou a bandeja com as canecas de café para Daya. Pegou uma cadeira, colocou do lado oposto a Shin e se sentou. Ele continuou a ler o grosso livro. Seus olhos estavam focados nele. Um gato preto com garras brancas que o esquadrão tinha adotado estava tentando brigar com as páginas do livro. Ela sorriu. É interessante? Não muito. Shin falou, mas provavelmente sentiu que essa resposta tinha sido muito fria e direta. Então continuou. Quando penso em outras coisas, eu não presto muito atenção nele. Entendo. Angel disse enquanto franzia um pouco a testa. Esse fardo era algo que nem ela, nem seus companheiros de esquadrão conseguiam compartilhar com ele. Obrigada por tudo. De repente, o dispositivo Hyde esquentou. Para todos do esquadrão. Agora é uma boa hora? A voz da controladora soou. Fazia uma semana desde que tinha assumido a função. E todos os dias, interagia com todos naquele horário, depois do jantar, sem deixar passar um dia sequer. Sem problemas, controlador 1. Bom trabalho novamente hoje. Shin respondeu no lugar de todos. Seus olhos continuam focados no livro, mas o gato não deixava ele virar a página, então levantou o livro. Os companheiros de esquadrão que estavam jogando rapidamente tiraram as balas das armas e as guardaram. O governo proibiu o uso de armas para todos os 86 para que não houvesse rebeliões. No entanto, como ninguém olhava, pegaram algumas de uma instalação militar abandonada que tinha nas redondezas. Sério? Parece que vocês estavam se divertindo, mas nesse caso então. Parece que a controladora finalmente ia começar a falar do assunto principal. Shin quase podia ver o olhar sério dela em sua direção. Cangalheiro, eu tenho algumas coisas para falar para você hoje. Em vez de ser um esporro de um superior, parecia um conselho gentil da presidente do conselho estudantil para um aluno da elite. Shin tomou um gole do café, sem se importar nem um pouco com isso. Não pretendia escutar nada que uma controladora que estava escondida dentro das muralhas da cidade tinha para falar. Sobre o que é. É sobre os relatórios de patrulha e os da batalha. Não parece que eles foram enviados por engano. Eu vi que todos eles eram iguais. Shin levantou os olhos. Você leu todos eles? Somente os que foram feitos depois que você foi designado para o esquadrão ponta de lança. Você está fazendo isso de novo? Raiden parecia muito perplexo, mas Shin o ignorou. Para que você precisa saber como está o fronte de batalha? É uma perda de tempo. É um dos trabalhos dos controladores analisar as táticas e as formações da legião. Depois de dizer isso, a controladora relaxou um pouco o tom de voz. Eu entendo que você não manda nenhum, pois nós controladores não lemos. É nossa culpa, então não vou repreendê-lo por isso. Mas a partir de agora, por favor, escreva-os para mim. Eu vou ler eles. Que saco. Shin pensou, e então falou. Eu não escrevo bem. Você é muito teimoso. Daya murmurou. Shin ignorou ele, enquanto virava a página do grosso livro de filosofia em suas mãos. Claro. A controladora não sabia o que ele estava fazendo nesse momento, já que não estava ali na sua frente. Ela provavelmente vai assumir que, como um processador que ficou preso em um campo de concentração desde a infância, não deve ter tido a educação básica, dito e feito. Ah, desculpe. Mas se é assim então, eu acho que você precisa treinar mais. Pois isso certamente será útil mais tarde. Quem sabe? A controladora claramente ficou desanimada. Ele ainda consegue ler. Seal bufou e arremessou uma faca. A faca bateu na princesa Balanço, derrubando-a da mesa. Kai segurou sua caneca com as duas mãos e inclinou um pouco a cabeça. Não. Isso vai ajudar bastante, não vai, cangalheiro? Seu hobby é ler de qualquer forma. Você não está lendo um livro de filosofia nesse exato momento? Parece ser um livro meio difícil. Houve um silêncio mortal do outro lado do para-raid. A controladora falou. A voz dela ainda era gentil, parecia que estava com um sorriso em seu rosto, mas por algum motivo, tinha uma pressão diferente em sua voz. Cangalheiro? Entendido. Por favor, mande todos os relatórios de agora em diante, você entendeu? Os relatórios de batalha também, tudo. Não posso só mandar os dados do gravador das batalhas? De jeito nenhum, por favor, escreva-os. Shin mordeu a língua. Kai, que estava olhando a cena cautelosamente, tremeu. O rabo de cavalo balançou atrás de sua mão. Ela imediatamente juntou as palmas das mãos e abaixou a cabeça pedindo desculpas. Não era culpa dela, mas Shin apenas deu um aceno com a mão. Meu Deus! A controladora suspirou, parecia que tinha entendido o porquê dele não enviar os relatórios. Ela aquietou seu coração e falou com seriedade. A análise aqui vai ser muito útil para formular táticas. Vocês são a elite, seus registros de batalha servirão para facilitar isso. Com um bom planejamento, a taxa de baixas nos campos de batalha vai diminuir e também reduzirá as perdas de vocês. Então eu espero muito que você nos ajude. Shin não respondeu. E a controladora continuou em silêncio. Talvez ela tenha percebido que o motivo pelo qual os processadores não confiavam nos controladores
Era por causa dos outros que não trabalhavam direito. Então, o tom da garota ficou alegre, provavelmente para afastar o clima ruim de antes. De qualquer forma, a data do relatório é de muito tempo atrás. Você pegou esse relatório de alguém? Ou nunca foi modificado desde então? Ah, esse cara sempre foi assim, controlador 1. Ele sempre foi assim. Antes mesmo de conhecê-lo, já era assim. Hayden falou isso com uma voz como se estivesse provocando. Parecia que a controladora tinha ficado confusa. Lobisomem, você conhece o cangalheiro há muito tempo? Kai deu de ombros. Mais da metade de nós aqui é assim. Por exemplo, Daya, Cão Negro, e Angel, Bruxa da Neve, sempre estiveram no mesmo esquadrão desde que se alistaram. Enquanto Haruto, Falcão, e eu, estamos juntos há 1 ano. Cell, Raposa Risonha, e Krena, Pistoleira, juntaram-se ao esquadrão em que estavam Shin, Cangalheiro, e Hayden, Lobisomem, 2 anos atrás. Vocês dois se conhecem há 2 anos, certo? 3 anos, Hayden respondeu. E a controladora ficou em silêncio. Faz quanto tempo desde que vocês se alistaram? Todo mundo aqui está no 4º ano. Ah, o cangalheiro é o mais experiente aqui. Este é o 5º ano de serviço dele. A controladora parecia encorajada. Então, o cangalheiro está quase terminando o tempo de serviço. O que você pretende fazer depois de se aposentar? Tem algum lugar que você queira ir, ou algo que você queira ver? Todos focaram sua atenção em Shin. Ele continuou a olhar para o livro e respondeu categoricamente. Vai saber. Nunca pensei nisso. Entendi. Mas acho que é bom começar a pensar nisso agora. Talvez você consiga pensar em algo legal. Tenho certeza que isso será bom. De repente, Shin sorriu. O gato sonolento ao lado dele levantou as orelhas e olhou para Shin. Talvez seja. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.